Capítulo 22. O arquivo sobre as bruxas Mai-Fai. Capítulo 8. Estava lá em cima dançando ao som dos seus discos. Procure estar apresentável na festa, Lionel, por favor. Pelo amor de Deus, será que ninguém sabia o que estava acontecendo? E Carlo falando de mandar Stella para a Europa. Como alguma pessoa poderia jamais forçar Stella a fazer qualquer coisa? E que diferença faria o fato de Stella estar na Europa? Procurei falar com Pierce. Agarrei-o pelo pescoço e disse: vou fazer Vote me ouvir. Eu teria atirado também nele, se tivesse conseguido. É o que eu teria feito. Meu Deus, por que me impediram? Vote não está percebendo. É quanta que ele está agora. Estão cegos. Foi o que falei. E vocês me digam, será que todos eles estão cegos? Ao que nos relataram, ele permaneceu assim dias a fio. No entanto, o trecho citado é o único fragmento anotado ao pé da letra na sua ficha médica. Após o que somos apenas informados de que o paciente continua a falar de alguma mulher e de algum homem, sendo que uma dessas pessoas é supostamente demônio. Ou então, delirando de novo, incoerente, insinuando que alguém o levou ao ato criminoso, mas sem deixar claro quem é essa pessoa. Na véspera do enterro de Stella, 3 dias após o assassinato, Lionel tentou fugir. Daí em diante, ele foi mantido permanentemente sob controle. Como conseguiram arrumar o rosto de Stella, eu nunca vou saber, disse um dos primos, muito tempo depois. Mas ela estava linda. Essa foi realmente a última festa de Stella. Ela havia deixado instruções detalhadas sobre como tudo deveria ser. E sabe o que eu ouvi dizer mais tarde? Que tudo aquilo ela escreveu aos 13 anos de idade. Imagine, as ideias românticas de uma menina de 13 anos. Os comentários nos meios jurídicos indicavam algo bem diferente. As instruções para o enterro de Stella, que não representavam absolutamente uma obrigação legal, haviam sido incluídas no testamento feito por ela em 1925, após a morte de Maribeth. E apesar de todo o ser feito romântico, elas eram de extrema simplicidade. Stella deveria ser velada em casa. As floriculturas deveriam ser informadas de que a flor preferida seria o copo de leite ou algum outro lírio branco. O andar principal da casa deveria ser iluminado apenas por velas. Seria servido vinho. O velório deveria se estender desde a colocação do corpo no caixão até sua remoção para a missa de corpo presente na igreja. Acabou sendo romântico, para os padrões de qualquer pessoa, com Stella vestida de branco num caixão aberto na extremidade frontal do longo salão, e dúzias de velas de cera emitindo uma luz fantástica. Vou lhe dizer como foi, comentou um dos parentes muito depois. Como as procissões do mês de maio. Exatamente. Com todos aqueles lírios, todo aquele perfume. Stella, de branco, como a rainha da primavera. Cortland, Garland e Barclay cumprimentavam os primos que chegavam às centenas. Foi permitido a Pierce prestar suas últimas homenagens, embora ele fosse imediatamente despachado para a família da sua mãe, em Nova York. Os espelhos estavam cobertos ao velho estilo irlandês, embora ninguém parecesse saber de quem havia partido a ordem. Havia ainda mais gente na missa de corpo presente, já que alguns primos que Stella não havia convidado para a casa de First Estate enquanto estava viva foram direto para a igreja. A multidão no cemitério era tão numerosa quanto a que compareceu ao enterro de Miss Maribeth. Mas você precisa compreender que se tratava de um escândalo, disse Irwin Dandridge. Foi o assassinato de 1929. Stella era Stella, sabe? Não poderia ter sido mais interessante para certo tipo de gente. Você sabia que, na própria noite do assassinato, 2 rapazes que conheço se apaixonaram por ela? Dá para imaginar. Nenhum dos 2 a conhecia antes. Estavam brigando por sua causa, um exigindo que o outro deixasse ter uma oportunidade com ela, e o outro dizendo que havia falado com ela primeiro. Meu caro, a festa começou às 7. E às 8h30, ela já estava morta. Ele está ali. Ele não quer me deixar em paz. Lionel acordou no hospício, aos gritos, na noite após o enterro de Stella. Antes do final da semana, ele já estava numa camisa de força e, finalmente, no dia 4 de novembro, foi preso numa cela acolchoada. Enquanto os médicos debatiam se tentavam o tratamento de eletrochoque, ou se apenas o mantinham sedado, Lionel ficava agachado num canto, sem poder soltar os braços da camisa de força, gemendo e procurando afastar a cabeça do seu torturador invisível. As enfermeiras contaram a Irwin Dandridge que ele gritava para que Stella o ajudasse. Ele está me enlouquecendo. Stella, em nome de Deus, por que ele não me mata? Stella, me ajude. Stella, diga a ele que me mate. Seus gritos ecoavam nos corredores. Eu não quis mais lhe dar injeções, disse uma das enfermeiras a Dandridge. Ele nunca chegava a dormir mesmo. Ficava lutando com seus demônios, resmungando e xingando. Acho que para ele foi pior assim. Consideram-no total e irremediavelmente louco, escreveu um dos nossos detetives particulares. É claro que,
Na hipótese da sua cura, ele talvez tivesse de ser julgado por assassinato. Só Deus sabe o que Carlota disse às autoridades. É possível que não tenha dito nada. É possível que ninguém tenha feito perguntas. Na manhã do dia 6 de novembro, só e desacompanhado, Lionel entrou aparentemente em convulsões e morreu sufocado com a própria língua. Não houve velório algum na casa funerária de Magazine Street. Os primos não foram recebidos na manhã do enterro, sendo orientados a ir direto para a missa na igreja de Santo Afonso. Lá foram avisados por organizadores contratados a não prosseguirem até o cemitério, já que Miss Carlota queria tudo discreto. Mesmo assim, eles se reuniram nos portões de Britannia Street do cemitério de Lafayette N. Grauson, assistindo de longe enquanto o caixão de Lionel era posto junto ao de Stella. Lendas de família, estava tudo acabado. Todos sabiam. Pierce, coitado, acabou conseguindo se recuperar. Estudou algum tempo em Columbia e entrou para Harvard no ano seguinte. No entanto, até o dia da sua morte, ninguém nunca pronunciou o nome de Stella diante dele. E como odiava Carlota, a única vez que eu ouvi tocar no assunto, ele disse que ela foi a responsável. Ela devia ter puxado o gatilho com as próprias mãos. Pierce não só se recuperou, mas se tornou um advogado extremamente capaz, que desempenhou um papel importante na orientação e expansão da fortuna Mayfair ao longo das décadas. Morreu em 1986. Seu filho, Ryan Mayfair, nascido em 1936, é a espinha dorsal do escritório da Mayfair e Mayfair atualmente. O jovem Pierce, filho de Ryan, é no momento o rapaz mais promissor da firma. Mas aqueles primos que disseram que estava tudo acabado tinham razão. Com a morte de Stella, o poder das bruxas Mayfair foi efetivamente destruído. Stella foi a primeira das herdeiras dos dons de Deborah a morrer jovem. Ela foi a primeira a sofrer morte violenta. E nunca mais uma bruxa Mayfair governaria a casa de First Street, ou assumiria a administração direta do legado. Na verdade, a atual beneficiária era uma catatônica muda, e sua filha, Rowan Mayfair, é uma jovem neurocirurgiã, que mora a quase 4.000 quilômetros de First Street e não sabe nada da sua mãe, da sua história de família, da sua herança ou da sua própria casa. Como tudo chegou a esse ponto? E será que se pode atribuir a culpa a uma única pessoa? São perguntas a respeito das quais poderíamos nos angustiar eternamente. Mas antes de as considerarmos em detalhe, recuemos no tempo e examinemos a posição do Talamasca após a morte de Arthur Langtry. O estado da investigação em 1929 não foi realizada autópsia em Arthur Langtry. Seus restos mortais foram enterrados na Inglaterra no cemitério do Talamasca, como há muito tempo ele havia decidido que seriam. Não há nenhum indício de que ele houvesse sofrido morte violenta. Na verdade, sua última carta, em que descreve o assassinato de Stella, demonstra que ele já estava com algum problema cardíaco. Pode-se dizer, porém, com alguma justificativa, que o estresse do que viu em Nova Orleans teve seu efeito nocivo. Arthur poderia ter vivido mais se nunca tivesse ido até lá. Por outro lado, ele não estava aposentado, e poderia ter se deparado com a morte em atividade em algum outro caso. Para o conselho diretor do Talamasca, no entanto, Arthur Langtry foi mais uma vítima das bruxas Mayfair. E a rápida visão do espírito de Stuart por Arthur foi plenamente aceita por estes experientes investigadores como prova de que Stuart morreu dentro da residência da família Mayfair. O Talamasca queria, porém, saber exatamente como Stuart morreu. Teria sido Carlota. E, em caso afirmativo, por quê? O argumento mais evidente em defesa de Carlota talvez já esteja óbvio e ficará ainda mais com o prosseguimento desta narrativa. Carlota havia sido a vida inteira uma católica praticante, uma advogada escrupulosamente honesta e uma cidadã cumpridora da lei. Suas críticas acirradas a Stella aparentemente se baseavam nas suas próprias convicções morais, ou pelo menos foi essa a suposição da família, de amigos e até mesmo de observadores informais. Por outro lado, dezenas de pessoas afirmam que Carlota levou Lionel a atirar em Stella, que fez tudo para isso menos pôr a arma nas suas mãos. Mesmo que Carlota tivesse mesmo posto a arma nas mãos de Lionel, um ato público e carregado de emoção, como o assassinato de Stella, é muito diferente da eliminação em segredo e a sangue frio de um estranho que mal se conhece. Teria Lionel talvez sido o assassino de Stuart Townsend? E o que dizer da própria Stella? E como podemos ignorar a possibilidade de ter sido lazer? Se considerarmos que essa criatura tem uma personalidade, uma história, na verdade um perfil como se diz no mundo moderno, o assassinato de Townsend não combina em termos mais lógicos com o modus operandi do espírito do que com o de qualquer outro morador da casa. Infelizmente, nenhuma dessas hipóteses justifica a tentativa de encobrimento, e certamente houve essa tentativa,
com os funcionários do ECT Charles Hotel sendo pagos para dizer que a Stuart Townsend nunca se hospedou ali. Talvez uma possibilidade aceitável seja uma que abrace todos os suspeitos envolvidos. Por exemplo, e se Stella realmente convidou Townsend para vir a First Street, onde ele encontrou a morte através de alguma intervenção violenta por parte de Lazer? E se uma Stella em pânico recorresse, então, a Carlota, a Lionel ou mesmo a Pierce para ajudá-la a ocultar o corpo e a se certificar de que ninguém no hotel dissesse uma palavra sequer? Infelizmente, essa possibilidade, como outras semelhantes, deixa um excesso de perguntas sem resposta. Por que, por exemplo, Carlota teria participado de uma trapaça dessas? Ela não poderia ter usado a morte de Townsend para se livrar da sua irmãzinha de uma vez por todas. Quanto a Pierce, é extremamente improvável que um jovem tão inocente pudesse se envolver numa coisa dessas. Dali em diante, Pierce levou uma vida muito respeitável, e, quando pensamos em Lionel, devemos nos fazer a seguinte pergunta: se ele teve algum conhecimento da morte ou do desaparecimento de Stuart, o que o impediu de dizer algo a respeito disso? Quando ficou louco delirante, ele sem dúvida falou o suficiente sobre tudo mais que ocorreu em First Street, ou é o que os registros demonstram. Afinal, deveríamos ainda nos perguntar, se uma dessas pessoas improváveis ajudou Stella a enterrar o corpo no quintal, por que se incomodaria de retirar todos os pertences de Townsend do hotel e de subornar os funcionários para que dissessem que ele nunca esteve lá? Talvez o Talamasca esteja errado, em retrospectiva, por não trabalhar mais a questão de Stuart, por não exigir uma investigação em larga escala, por não forçar a polícia a fazer alguma coisa. O fato é que realmente pressionamos, como também pressionou a família de Stuart, ao ser informada do seu desaparecimento. No entanto, como declarou ao Dr. Townsend, um renomado escritório de advocacia de Nova Orleans, nós não temos absolutamente nada em que nos basear. Não conseguimos provar nem que o rapaz um dia esteve aqui. E nos tempos que se seguiram ao assassinato de Stella, ninguém se dispunha a incomodar a família com ainda mais perguntas sobre um misterioso texano, vindo da Inglaterra. Nossos investigadores, incluindo-se alguns dos melhores do ramo, jamais conseguiram romper o silêncio dos funcionários do hotel, nem obter uma pista por menor que fosse de quem os teria subornado. Irracional imaginar que a polícia pudesse ter melhores resultados. Existe, porém, uma opinião interessantíssima a levar em consideração antes de deixarmos esse crime sem solução. Trata-se das palavras finais de Ruin Dandridge sobre o assunto, em conversa com um dos nossos detetives particulares num bar do French Quarter perto do Natal de 1929. Vou lhe dizer o segredo para compreender essa família, disse Dandridge. E olhe que eu os observo há anos. Não só para aqueles esquisitões de Londres. Veja bem, eu os observo como todo mundo os observa, perguntando-me sempre o que se passa por trás das janelas fechadas. O segredo reside em perceber que Carlota Mayfair não é a mulher católica virtuosa e pura que sempre fingiu ser. Aquela mulher tem algo de misterioso e de maligno. Ela é destrutiva e rancorosa. Ela preferia ver a pequena Anta enlouquecer do que vê-la crescer para ser parecida com Stella. Ela prefere ter a casa escura e deserta do que ver as pessoas se divertindo. Superficialmente, esses comentários parecem simplistas, mas pode haver neles mais verdade do que as pessoas percebiam na época. Aos olhos do mundo, Carlota Mayfair certamente representava a probidade, a sanidade, a virtude e coisas semelhantes. A partir de 1929, ela passou a ir à missa diariamente na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Britânia, fazia doações generosas à igreja e a todas as suas organizações e, embora estivesse envolvida numa guerra particular com a firma Mayfair e Mayfair quanto à administração do dinheiro de Anta, sempre foi extremamente generosa com seu próprio dinheiro. Ela emprestava dinheiro voluntariamente a todo e qualquer parente que dele necessitasse, enviava presentes discretos nos aniversários, casamentos, batizados e formaturas, comparecia a enterros e de vez em quando se encontrava com parentes fora da casa para almoçar ou tomar chá. Para aqueles que haviam sido tão ofendidos por Stella, Carlota era uma boa pessoa. O esteio da casa de First Street, quem cuidava com capacidade interminável o sacrifício da filha louca de Stella, Anta, e das outras dependentes, Millie Dear, Nancy e Bailey. Ela nunca foi criticada por não mais abrir a casa à família, ou por sua decisão de não voltar a fazer reuniões e festinhas de qualquer tipo. Pelo contrário, todos compreendiam que ela já tinha muito trabalho nas mãos. Ninguém queria exercer nenhuma pressão sobre ela. Na verdade, ela se tornou para a família uma espécie de santa rabugenta com o passar dos anos. Depois de 40 anos de exame da família, a minha opinião, se é que tem algum valor,
é de que há muita verdade na avaliação de Carlota feita por Dandridge. Tenho a convicção pessoal de que ela representa um mistério tão grande quanto o de Marie Betons de Julien. E nós apenas arranhamos a superfície do que ocorre ali. Mais esclarecimentos acerca da posição da ordem com relação ao futuro. Foi decidido pelo Talamasca em 1929 que nenhuma outra tentativa de contato pessoal seria feita. Nosso diretor, Evan Neville, acreditava que em primeiríssimo lugar deveríamos seguir o conselho de Arthur Langtry e, em segundo, deveríamos levar a sério o aviso do espectro de Stuart Townsend. Deveríamos nos afastar da família Mayfair por algum tempo. Alguns membros mais jovens do conselho eram, porém, da opinião de que devíamos procurar estabelecer contato com Carlota Mayfair através de correspondência. Que mal poderia resultar disso, argumentavam eles. E que direito nós tínhamos de não colocar nossas informações à sua disposição. Com que finalidade havíamos reunido todos esses dados? Devíamos preparar para ele um resumo sucinto das informações por nós compiladas. Sem dúvida, nossos registros mais antigos, as cartas de Petir Van Abbe, deveriam ser colocados à sua disposição, assim como as árvores genealógicas por nós elaboradas. Isso provocou um debate cáustico e violento. Os membros mais velhos da ordem relembraram aos mais novos que Carlota Mayfair era com toda a probabilidade responsável pela morte de Stuart Townsend e que era mais do que provável que fosse responsável pela morte de sua irmã, Stella. Que obrigação poderíamos sentir para com uma pessoa dessas? Anta era a pessoa a quem devíamos revelar nossos dados. E uma atitude dessas não podia sequer ser cogitada enquanto ela não completasse 21 anos. Além do mais, por não existir nenhum contato pessoal que nos orientasse, como essa informação seria dada a Carlota Mayfair, e quais informações poderíamos pensar em lhe transmitir. A história da família Mayfair, na apresentação que tinha em 1929, não estava de modo algum pronta para olhos estranhos. Um resumo meticuloso teria de ser preparado, com eliminação total dos nomes de testemunhas e de investigadores, e mais uma vez qual seria a finalidade de entregar isso a Carlota? O que ela faria com ele? De que modo ela poderia usá-lo no tocante a Anta? Qual seria sua reação inicial? E se íamos dar essa história a Carlota, por que não dá-la também a Cortland e seus irmãos? Na verdade, por que não dá-la a cada membro da família Mayfair? E, se realmente agíssemos assim, quais seriam os efeitos dessas informações sobre essas pessoas? Que direito nós tínhamos de imaginar uma interferência tão espetacular nas suas vidas? Na realidade, a natureza da história era tão especial, ela incluía material tão absurdo e aparentemente misterioso que sua revelação não podia ser cogitada arbitrariamente. E assim prosseguia aceso o debate. Como sempre ocorre em tais ocasiões, as normas, os objetivos e a conduta ética do Talamasca foram totalmente reavaliados. Fomos forçados a reafirmar para nós mesmos que a história da família Mayfair, devido à sua extensão e seus detalhes, era inestimável para nós, estudiosos do oculto, e queríamos continuar a colher informações sobre a família, sem nos importar com o que dissessem os membros mais jovens do conselho acerca da ética e de tudo mais. Entanto, nossa tentativa de contato havia sido um enorme fracasso. Esperaríamos até Anta completar 21 anos, e então pensaríamos numa abordagem cuidadosa, dependendo de quem da ordem estivesse disponível para uma missão dessas na ocasião. Ficou também claro, enquanto o conselho prosseguia com suas querelas, que quase ninguém ali, nem mesmo Evan Neville, conhecia a fundo a história completa das bruxas Mayfair. Houve, de fato, discussões consideráveis não sobre o que fazer e como deveria ser feito, mas sobre o que havia acontecido e em que época na família Mayfair. É que o arquivo havia simplesmente crescido demais, ficando muito complexo para qualquer pessoa examinar com eficácia num período razoável de tempo. Era óbvio que o Talamasca precisava encontrar um membro disposto a assumir as bruxas Mayfair como uma missão de dedicação integral. Alguém capaz de estudar o arquivo detalhadamente e depois tomar decisões inteligentes e responsáveis sobre o que fazer no trabalho de campo. Considerando-se a trágica morte de Stuart Townsend, ficou estabelecido que essa pessoa deveria ter excelente reputação como estudioso, assim como ampla experiência prática. Na verdade, ele deveria provar seu conhecimento do arquivo, organizando todos os materiais numa longa narrativa, coerente e inteligível. Então, e só então, essa pessoa receberia permissão para ampliar seu estudo das bruxas Mayfair através de investigações mais diretas, com a intenção de um dia um contato acabar sendo feito. Em suma, a enorme tarefa de transpor o arquivo para o formato de narrativa era considerada como uma preparação necessária para o envolvimento no campo. E havia grande sabedoria nessa abordagem. A única triste falha no plano como um todo residiu no fato de essa pessoa só ter sido encontrada pela ordem em 1953. E a essa altura,
A trágica vida de Anta Mayfair já estava terminada. A beneficiária do legado era agora uma menina de 12 anos, de rosto abatido, que já havia sido expulsa da escola por conversar com seu amigo invisível, por fazer o flores voarem pelo ar, por encontrar objeto perdidos e por ler o pensamento dos outros. Seu nome é Deirdre, disse Evan Neville, com o rosto marcado de preocupação e tristeza, e está crescendo naquela casa velha e sombria exatamente como sua mãe cresceu, sozinha com aquelas velhas. E só Deus sabe o que elas conhecem ou pensam da história da família, dos poderes da menina e desse espírito que já foi visto ao lado da criança. O jovem membro, profundamente instigado por essas palavras, por outras conversas anteriores e por leituras aleatórias dos documentos da família Mayfair, resolveu que seria melhor agir logo. Como é óbvio que eu sou esse membro, faço aqui uma pausa antes de relatar a história breve e triste de Anta Mayfair, para me apresentar. Entra em cena o autor desta narrativa, Aaron Lichtner. Uma completa biografia minha pode ser encontrado sob o título Aaron Lichtner. Para os objetivos desta narrativa, o que se segue é mais do que suficiente. Nasci em Londres em 1921. Tornei-me membro efetivo da Ordem em 1943, depois de terminar meus estudos em Oxford. Eu já vinha, porém, trabalhando com o Talamasca desde os 7 anos de idade, e vivia na casa matriz desde os 15 anos. Na realidade, eu havia sido levado à Ordem em 1928 por meu pai inglês, tradutor e estudioso do latim, e minha mãe americana, professora de piano, quando estava com 6 anos de idade. Foi uma assustadora capacidade telecinética que fez com que procurassem ajuda externa. Eu conseguia mover objetos apenas ao concentrar sobre eles minha atenção ou ao lhes dar ordens para que se movessem. E, embora esse poder nunca fosse muito forte, ele se revelou muito perturbador para quem o viu em ação. Meus pais preocupados suspeitavam que esse poder fosse acompanhado por outros traços paranormais, que eles de fato ocasionalmente vislumbravam. Fui levado a alguns psiquiatras em virtude dos meus estranhos talentos e afinal um deles disse que me levassem até o Talamasca, que meus poderes eram autênticos, e que eles eram os únicos que saberiam trabalhar com alguém como eu. O Talamasca estava mais do que disposto a examinar a questão com meus pais, que sentiram imenso alívio. Se tentarem sufocar esse poder no seu filho, disse Evan Neville, não chegarão a lugar nenhum. Na realidade, estarão pondo em risco seu bem-estar. Permitam que trabalhemos com ele. Permitam que o ensinemos a controlar e usar seus dons paranormais. Meus pais concordaram, relutantes. Comecei a passar todos os sábados na casa matriz na periferia de Londres, e aos 10 anos de idade já passava os fins de semana e as férias de verão também. Meu pai e minha mãe faziam visitas frequentes. Na realidade, meu pai começou a fazer traduções para o Talamasca a partir dos seus antigos registros em latim, que já se desfaziam, em 1935, e trabalhou para a Ordem até sua morte em 1972, época na qual já era viúvo e morava na casa matriz. Meus pais adoravam a biblioteca geral da casa matriz e, embora nunca procurassem ser membros efetivos da Ordem, fizeram parte dela, num sentido bastante concreto, até o fim das suas vidas. Eles não fizeram nenhuma objeção quando viram que eu era atraído para a Ordem, insistindo apenas para que eu terminasse minha instrução e não permitisse que meus poderes especiais me afastassem precocemente do mundo normal. Meu poder telecinético nunca se tornou muito forte, mas, com o auxílio dos meus amigos da Ordem, percebi nitidamente que, sob certas circunstâncias, eu conseguia ler a mente de outras pessoas. Aprendi também a encobrir meus pensamentos e sentimentos dos outros. Aprendi ainda a apresentar meus poderes às pessoas no momento e no local mais adequados e a reservá-los essencialmente para uso construtivo. Nunca fui o que as pessoas chamariam de um poderoso paranormal. Na verdade, minha limitada capacidade para a leitura da mente tem maior utilidade para mim na minha função de investigador de campo para o Talamasca, especialmente em situações que envolvam risco. E minha capacidade telecinética raramente se presta a qualquer ato de natureza prática. Quando atingi os 18 anos, já estava totalmente devotado ao estilo de vida da Ordem e os seus objetivos. Era-me difícil conceber um mundo em que o Talamasca não existisse. Meus interesses eram os interesses da Ordem, e eu me sentia perfeitamente harmonizado com o seu espírito. Não importava onde eu fosse estudar, não importava para onde eu viajasse com meus pais ou com colegas de escola, a Ordem havia se tornado meu verdadeiro lar. Ao completar meus estudos em Oxford, fui aceito como membro efetivo,
mas já pertencia realmente à ordem muito antes dessa época. As grandes famílias de bruxas sempre haviam sido meu campo preferido. Eu havia estudado amplamente a história das perseguições às bruxas, e as pessoas que se adequavam à definição específica de bruxa exerciam sobre mim enorme fascínio. Meu primeiro trabalho de campo foi relacionado a uma família de bruxas da Itália, sob a orientação de Elaine Barrett, que na época e ainda durante muitos anos foi a melhor investigadora de bruxas da ordem. Foi ela quem primeiro me falou das bruxas Mayfair, numa conversa informal ao jantar, contando-me logo o que havia acontecido a Petir Van Abel, Stuart Townsend e Arthur Langtry, e me sugerindo que começasse minha leitura dos materiais da família Mayfair nas minhas horas vagas. Foram muitas as noites durante o verão e o inverno de 1945 em que adormeci com os papéis do caso Mayfair espalhados por todo o chão do meu quarto. Em 1946, eu já estava fazendo anotações para uma narrativa. O ano de 1947, no entanto, afastou-me completamente da casa matriz e do arquivo sobre as bruxas Mayfair, para o trabalho de campo com Elaine. Só mais tarde percebi que esses anos me proporcionaram exatamente a folha de serviços que eu precisaria para minha aventura com as bruxas Mayfair, e que se tornaria a missão da minha vida. Recebi a indicação oficialmente em 1953, comece a narrativa. Quando ela estiver pronta num formato aceitável, examinaremos a questão de enviá-lo a Nova Orleans para ver pessoalmente os moradores da casa de First Street. Lembraram-me repetidas vezes que, não importa quais fossem minhas aspirações, eu só teria permissão para agir com cautela. Anta Mayfair havia sofrido morte violenta. O mesmo havia ocorrido com o pai de sua filha, Deirdre, como também com um parente de Nova York, o Dr. Cornel Mayfair, que veio até Nova Orleans em 1945, expressamente para ver a pequena Deirdre, aos 4 anos de idade, e investigar a alegação de Carlota de que Anta teria sido louca de nascença. Aceitei os termos da indicação. Pus-me a trabalhar traduzindo o diário de Petir Van Abel. Nesse meio tempo, recebi um orçamento ilimitado para expandir a pesquisa em toda e qualquer direção. Foi assim que também comecei uma investigação à distância para descobrir o atual estado das coisas com Deirdre Mayfair, a filha única de Anta, de 12 anos de idade. Gostaria de acrescentar, para concluir, que 2 fatores parecem desempenhar um grande papel em qualquer investigação que eu empreenda. O primeiro deles parece ser o de que minha aparência e minhas maneiras deixam as pessoas à vontade, de uma forma quase inexplicável. Elas falam comigo com mais liberdade do que talvez falassem com outras pessoas. Para mim é muito difícil ou impossível determinar o quanto eu controlo esse aspecto por meio de algum tipo de persuasão telepática. Em retrospectiva, eu diria que isso está mais relacionado ao fato de eu parecer ser um senhor europeu, e de as pessoas imaginarem que sou fundamentalmente bom. Eu também me solidarizo intensamente com aqueles que entrevisto. Não sou um ouvinte antagônico. Espero e rogo que, apesar das mentiras que tive de contar relacionadas ao meu trabalho, eu não tenha realmente traído a confiança de ninguém. Fazer o bem com o que eu sei é o lema da minha vida. O segundo fator que influencia minhas entrevistas e meu trabalho de campo é minha leve capacidade de ler a mente. É frequente que eu capte nomes e detalhes a partir do pensamento das pessoas. Em geral, não incluo essas informações nos meus relatórios. Ela é excessivamente falível. No entanto, minhas descobertas telepáticas sem dúvida me forneceram pistas significativas ao longo dos anos. E essa característica está decididamente ligada à minha aguda capacidade para pressentir o perigo, como a narrativa que se segue acabará revelando. Já é hora de voltarmos à narrativa e de reconstituir a trágica história da vida de Anta e do nascimento de Deirdre. As bruxas Mayfair de 1929 até o presente. Anta Mayfair com a morte de Stella. Encerrou-se uma era para a família Mayfair, e a trágica história da filha de Stella, Anta, e de sua filha única, Deirdre, permanece envolta em mistério até os dias de hoje. À medida que os anos foram passando, a criadagem na residência de First Street reduziu-se a um par de empregados mudos, inacessíveis e totalmente leais. Os anexos, não mais necessários para criadas, cocheiros e cavalariços, caíram aos poucos em ruínas. As mulheres de First Street mantinham uma existência reclusa, sendo que Bailey e Melia Diar se tornaram doces velhinhas do Garden District, caminhando diariamente para ir à missa na capela de Britannia Street, ou parando sua jardinagem incessante e inútil para bater papo com os vizinhos que passavam pela cerca de ferro. Apenas 6 meses após a morte da mãe, Anta foi expulsa de um colégio interno no Canadá, que foi a última instituição pública que ela jamais frequentaria. Foi surpreendentemente simples para um detetive particular descobrir a partir das conversas das professoras que Anta assustava as pessoas ao ler seus pensamentos.
Ao conversar com um amigo invisível e ao ameaçar quem risse ou falasse mal dela pelas costas. Ela era descrita como uma menina nervosa sempre chorando, queixando-se do frio em todos os tipos de temperatura sujeita a longas febres e calafrios inexplicáveis. Carlota Maifai levou Anta para casa de trem desde o Canadá, e, ao que saibamos, Anta nunca mais passou uma noite sequer fora da casa de First State até os 17 anos. Nancy, moça tarracada e mal-humorada, apenas 2 anos mais velha do que Anta, continuou a frequentar a escola todos os dias até completar 18 anos. Com essa idade, ela foi trabalhar como arquivista no escritório de advocacia de Carlota, onde ficou 4 anos. Todas as manhãs, sem falta, ela e Carlota caminhavam da esquina de First Chestnut até St. Charles Avenue, onde apanhavam o bonde de St. Charles para o centro. A essa altura, a casa de First State já tinha assumido um ar de perpétua tristeza. Suas janelas nunca se abriam. Sua pintura de um lilás acinzentado começava a descascar, e seu jardim crescia desordenado ao longo das cercas de ferro, com os louros, cerejas e as sapucaias brotando em meio às velhas camélias e gardênias, que anos antes eram tão bem cuidadas. Quando o antigo estábulo desocupado foi destruído por um incêndio em 1938, o mato logo ocupou espaço aberto nos fundos da propriedade. Pouco depois, mais uma construção em ruínas foi demolida, e não sobrou nada além da antiga garsonniere, e do carvalho belíssimo e imenso, com seus galhos voltados significativamente por cima do capim alto para a distante casa principal. Em 1934, começamos a receber os primeiros relatos de operários que consideravam impossível realizar consertos ou outras pequenas obras na casa. Os irmãos Molloy contaram a todo mundo no Coroner's Bar em Magazine Street que não tinham condição de pintar aquela casa porque, todas as vezes que se viravam as escadas tombavam, a tinta derramava ou os pincéis acabavam jogados na terra, não se sabe como. Deve ter acontecido umas 6 vezes, disse Davey Molloy. Minha lata de tinta simplesmente virou, de cima da escada, derramando inteirinha no chão. Ora, eu sei que nunca na minha vida derrubei uma lata cheia de tinta. Foi isso que ela me disse, a Miss Carlota. Foi você mesmo quem a derrubou. Pois bem, quando a escada virou comigo em cima, dei um basta. Larguei serviço. Thompson Molloy, o irmão de Davey, tinha uma suspeita de quem seria responsável. É aquele cara de cabelo escuro, aquele que está sempre nos vigiando. E disse a Miss Carlota: a senhora não acha que ele pode estar fazendo tudo isso, aquele cara que está sempre ali debaixo daquela árvore? Pois ela agiu como se não soubesse do que eu estava falando. Mas ele estava sempre vigiando. Estávamos tentando consertar a parede de Chestnut Street, e eu vi que ele nos olhava pela veneziana da biblioteca. Me deu um calafrio daqueles. Quem é esse cara? É um dos tais primos. Eu não trabalho mais lá. Não me importa a dificuldade que eu esteja enfrentando. Não trabalho mais naquela casa. Um outro operário, contratado apenas para pintar de preto os gradis de ferro fundido, relatou os mesmos problemas. Ele desistiu depois de meio dia de trabalho em que caía entulho do telhado sobre ele e folhas não paravam de aparecer boiando na tinta. Em 1935, já era de conhecimento geral no Irishannel que nada podia ser feito naquela casa velha. Quando 2 rapazes foram chamados para limpar a piscina naquele mesmo ano, um deles foi jogado na água estagnada e quase se afogou. O outro teve uma dificuldade enorme para tirá-lo dali. Era como se eu não pudesse ver nada. Eu estava segurando firme e berrava para alguém vir ajudar. Mas nós dois estávamos afundando naquela água imunda e de repente, graças a Deus, ele conseguiu se segurar no lado da piscina e era ele quem estava me salvando. Aquela velha mulata, tia Esther, veio até ali fora com uma toalha para nós e só dizia: saiam de perto da piscina. Esqueçam a limpeza. Saiam já daí. Até e Dandridge ouviu os comentários. Estão dizendo que a casa está assombrada, que o espírito de Stella não quer deixar ninguém tocar em nada. É como se tudo estivesse de luto por Stella. E Dandridge tinha ouvido falar num homem misterioso, de cabelos castanhos. Eu ouço falar em todos os tipos de coisas. Há quem diga ser o fantasma de Julien, que ele veio proteger Anta. Bem, se for verdade, ele não está sendo muito eficaz. Pouco depois, foi publicada uma reportagem no Times Picayune que descrevia vagamente uma misteriosa mansão da Cidade Alta, na qual era impossível realizar qualquer tipo de trabalho. Dandridge recortou o artigo e o enviou a Londres com as palavras "minha língua comprida" escritas na margem. Um dos nossos detetives convidou a repórter para um almoço. Ela se dispôs a falar no assunto, e de fato se tratava da casa da família Mayfair. Todo mundo sabia. Um bombeiro declarou ter ficado preso horas a fio debaixo daquela casa quando tentava consertar um cano. Ele chegou a perder a consciência. Quando ao final voltou a si e conseguiu sair dali,
teve de ser levado para o hospital. Houve também o caso do homem da telefônica que foi chamado para consertar um aparelho na biblioteca. Ele disse que nunca mais poria os pés naquela casa. Um dos quadros na parede olhou de verdade para ele. E ele estava certo de ter visto um fantasma naquele mesmo aposento. Eu poderia ter escrito muito mais, disse a moça. Mas o pessoal do jornal não quer se indispor com Carlota Mayfair. Eu lhe contei a história do jardineiro. Ele vai lá regularmente para cortar a grama, sabe? E ele me disse uma coisa estranhíssima quando procurei. Ele nunca me incomoda. Ele e eu nos damos muito bem. Ele e eu somos amigos. Agora, a quem você supõe que esse homem estava se referindo? Quando eu lhe fiz essa pergunta, ele me disse para ir até lá. Pode ir que vai vê-lo. Ele está lá desde sempre. Meu avô costumava vê-lo. Ele não faz nada. Não consegue se mexer nem falar. Ele só fica ali parado, nas sombras, olhando para as pessoas. Num minuto ele está ali. No outro, já se foi. Ele não me incomoda. Por mim, tudo bem. Recebo bem para trabalhar lá. Sempre trabalhei lá. Ele não me assusta. O falatório em família no período descartava as histórias de fantasmas. Da mesma forma agia a sociedade local, segundo Dandridge, embora ele também insinuasse que as pessoas eram ingênuas. Acho que a própria Carlota começou todas essas histórias bobas de fantasmas, disse um dos primos. Anos depois, ela queria manter as pessoas afastadas. Nós só ríamos quando ouvíamos alguma história. Fantasmas na casa de First Street. Foi nas mãos de Carlota que a casa se transformou numa ruína. Aquela ali sempre fez economia. Essa é a diferença entre ela e a mãe. No entanto, quaisquer que fossem as atitudes dos primos e da sociedade local, os padres na casa paroquial redentorista ouviam inúmeras histórias de fantasmas e de misteriosas diabruras na casa de First Street. O padre Lafferty costumava visitar a família regularmente, e o que se dizia era que ele não aceitava não ser recebido. Sua irmã conversou com um dos nossos detetives. Meu irmão sabia muita coisa sobre o que acontecia, mas ele nunca falava nisso. Eu perguntava como Anta estava, e ele não me respondia. Mas eu sabia que ele visitava Anta. Ele entrava naquela casa. Depois da morte de Anta, ele veio aqui um domingo e só enfiou a cabeça nas mãos, sentado à mesa de jantar, e chorou. Foi essa a única vez que vi meu irmão, o padre Thomas Lafferty, perder o controle e chorar. A família continuava preocupada com Anta durante todo esse período. A história oficial dizia que Anta era desequilibrada e que Carlota sempre a levava a psiquiatras, mas que isso não dava nenhum resultado. A criança havia sofrido um trauma irreparável com o assassinato da mãe. Ela vivia num mundo de fantasia povoado por fantasmas e companheiros invisíveis. Não podia ser deixada sozinha. Não podia sair da casa. Os comentários nos meios jurídicos indicam que os primos costumavam ligar para Cortland Mayfair para lhe pedir que fosse ver Anta. Mas Cortland já não era mais bem-vindo em First Street. Os vizinhos afirmam tê-lo visto diversas vezes não receber permissão para entrar. Ele costumava vir até aqui toda a véspera de Natal, disse uma das vizinhas muito tempo depois. O carro estacionava junto ao portão da frente. O motorista saltava, abria a porta e depois tirava todos os presentes da mala. Uma infinidade de presentes. Carlota vinha, então, cá fora e lhe dava um aperto de mãos na própria escada. Ele nunca entrava na casa. O Talamasca jamais descobriu registros de médicos que teriam examinado Anta. É duvidoso que Anta tenha sido tirada da casa, a não ser para ir à missa de domingo. Os vizinhos diziam vê-la com frequência no jardim de First Street. Ela lia livros debaixo do grande carvalho nos fundos da propriedade. Ficava sentada a horas na varanda lateral, com os cotovelos nos joelhos. Uma criada que trabalhava do outro lado da rua relatou que havia conversando com aquele homem o tempo todo. Sabe, aquele homem de cabelos castanhos que está sempre lá visitando. Deve ser um dos primos. E ele sabe se vestir bem. Quando Anta estava com uns 15 anos, ela já saía às vezes pelo portão. Um carteiro mencionou o fato de vê-la com frequência. Uma moça magra, com um ar sonhador, que andava pelas ruas sozinha e às vezes com um cara bonito. O cara bonito tinha cabelos e olhos castanhos, e sempre usava paletó e gravata. Eles gostavam de me dar cada susto, disse o entregador de leite. Uma vez, eu estava só assobiando sozinho, saindo do portão da casa do Dr. Milton em Second Street, e lá estavam os dois bem diante de mim, nas sombras, debaixo de uma magnólia. E ela estava totalmente imóvel. Ele, parado ao seu lado. Quase dei um encontrão neles. Acho que estavam só cochichando, e pode ser que eles tenham se assustado tanto quanto eu. Nos nossos arquivos, não há nenhuma fotografia desse período, mas todas essas testemunhas e outras pessoas dizem que Anta era bonita. Anta tinha um ar distante, disse uma mulher que costumava vê-la na capela. Não era vibrante como Stella. Parecia estar sempre imersa em sonhos e, para dizer a verdade, eu sentia pena dela, totalmente só naquela casa com aquelas mulheres. Não mencione que eu disse isso,
Mas aquela Carlota é uma criatura cruel. E mesmo minha empregada e minha cozinheira sabem de tudo a respeito dela. Diziam que ela costumava agarrar a menina pelo pulso e enfiar as unhas no seu braço. Hiro Indandrisha relatou que antigos amigos de Stella procuravam visitar a menina de tempos em tempos, só para não serem recebidos. Ninguém passa por Nancy ou pela criada mulata, tia Esther, escreveu Dandrisha aos investigadores de Londres. E o que se comenta é que Anta é uma verdadeira prisioneira naquela casa. Além desses raros relances, não sabemos praticamente nada sobre Anta durante os anos de 1930 a 1938, e aparentemente ninguém na família sabia grande coisa. Podemos, porém, concluir que todas as referências ao homem de cabelos castanhos se aplicam a lazer. E se for esse o caso, temos maior quantidade de aparecimentos de lazer nesse período do que em todas as décadas anteriores. Na realidade, são tão numerosos os exemplos de aparecimento de lazer que nossos investigadores se habituaram a apenas fazer anotações simples, como criada que trabalha em Tirstreet diz ter visto Anta e o homem passeando juntos ou mulher na esquina de First com Britânia viu Anta parada debaixo do carvalho conversando com o homem. A casa de First Street apresentava agora um ar de mistério sinistro até para os descendentes de Remy Mainfire e dos irmãos e irmãs de Suzette, que haviam sido muito íntimos no passado. Foi então que, em abril de 1938, os vizinhos presenciaram uma violenta briga de família em First Street. Janelas se quebraram. As pessoas ouviram gritos, e afinal uma jovem desvairada, carregando apenas uma bolsa tiracolo, foi vista saindo correndo pelo portão da frente, na direção de St. Charles Avenue. Sem sombra de dúvida, tratava-se de Anta. Até mesmo os vizinhos sabiam disso e ficaram olhando por trás de cortinas de renda quando um carro da polícia estacionou apenas alguns instantes depois e Carlota veio até a beira da calçada para falar com os dois policiais, que partiram de imediato, com a sirene soando aparentemente à caça da menina fujona. Naquela noite, parentes em Nova York receberam telefonemas de Carlota com a informação de que Anta havia fugido de casa e de que estava seguindo para Manhattan. Eles ajudariam a procurá-la. Foram esses primos de Nova York que contaram à família de Nova Orleans. Primos ligaram para primos. Dias depois, Hiro Indandrisha escrevia a Londres que a pobrezinha da Anta havia dado um salto para a liberdade. Havia fugido para a cidade de Nova York, mas até onde conseguiria chegar? Como acabou se revelando, Anta chegou longe. Durante meses a fio, ninguém soube onde estava Anta Mainfire. A polícia, detetives particulares e membros da família não conseguiram uma pista sequer do seu paradeiro. Carlota fez 3 viagens de trem a Nova York durante esse período e ofereceu recompensas substanciais a qualquer funcionário da polícia da cidade que pudesse lhe oferecer ajuda na busca. Ela telefonou para Mandy Grady Mainfire, que há pouco tempo havia deixado o marido, Cortland, e lhe fez ameaças. Foi simplesmente horrível, disse Amanda a um nosso espião na sociedade. Ela me convidou para almoçar no Waldorf. Bem, é claro que ele não queria ir. Era parecido com um convite para passear na jaula do leão no zoológico e almoçar com ele. Mas eu sabia que ela estava perturbada com o caso de Anta e achei que queria lhe dizer umas verdades. Eu queria lhe dizer que ela mesma havia afastado Anta, que ela nunca deveria ter isolado a pobre criança dos seus tios, tias e primos que a amavam. Mas, assim que me sentei à mesa, ela começou a me ameaçar. Ouça o que lhe digo, Amanda. Se você estiver abrigando Anta, posso lhe criar problema que você nem acreditaria. Tive vontade de jogar minha bebida em cima dela e eu estava furiosa. Carlota Mainfire, nunca mais tente falar comigo. Nunca mais me escreva, me telefone ou apareça em minha casa. Eu já estava cheia de você em Nova Orleans. Eu já estava cheia do que sua família fez com Pierce e com Cortland. Nunca mais volte a se aproximar de mim. Posso lhe garantir que ela estava soltando fumaça pelas orelhas quando saí do Waldorf. Mas sabe, essa é uma tática normal de Carlota. Ela faz uma acusação assim que vê a outra pessoa. Aliás, ela vem fazendo isso há anos. Desse jeito, a pessoa não tem oportunidade de fazer sua acusação contra ela. No inverno de 1939, nossos detetives localizaram Anta através de um método muito simples. Elaine Barrett, nossa especialista em bruxaria, numa reunião de rotina com Evan Neville, insinuou que Anta devia ter financiado sua fuga com as famosas joias e moedas de ouro da família Mainfire. Por que não procurar as lojas de Nova York onde esses objetos podiam ser trocados rapidamente por dinheiro? Anta foi localizada em menos de um mês. Ela vinha, de fato, vendendo moedas de ouro raras e belíssimas com certa regularidade para se sustentar desde a chegada, em 1939. Todos os negociantes de moedas de Nova York a conheciam, uma linda jovem, bem educada e de sorriso franco que sempre trazia mercadorias raríssimas, da coleção da sua família na Virgínia, dizia ela. A princípio,
Achei que o material era roubado, disse um negociante de moedas. Quer dizer, aquelas eram 3 das melhores moedas francesas que eu já havia visto. Paguei-lhe apenas uma fração do que valiam e fiquei só esperando. Mas não aconteceu absolutamente nada. Quando fiz a venda, guardei uma porcentagem para ela. E, quando ela me trouxe umas moedas romanas maravilhosas, paguei-lhe o preço justo. Agora ela já é da minha absoluta confiança. Prefiro trabalhar com ela do que com algumas das outras pessoas que vêm aqui. Isso eu lhe garanto. Foi simples seguir Anta de uma dessas lojas até um amplo apartamento em Christopher Street, em Greenwich Village, onde ela estava morando com Sean Lassie, um pintor jovem e bonito, de origem irlandesa-americana, que se revelava bastante promissor e que já havia feito exposições com obras suas, tendo obtido algumas críticas favoráveis. A própria Anta havia se tornado escritora. Todo mundo no prédio e no quarteirão conhecia o jovem casal. Nossos detetives recolheram montanhas de informações quase que da noite para o dia. Anta era o único meio de sustento de Sean Lassie, diziam abertamente os amigos. Ela comprava qualquer coisa de que ele precisasse, e ele a tratava como uma rainha. Na verdade, ele a chama de minha beldade Solina e faz tudo por ela. Mas também, por que ele não faria? O apartamento era um lugar maravilhoso, cheio de estantes até o teto e de grandes poltronas estofadas, muito confortáveis. Sean nunca pintou tão bem. Ele fez 3 retratos dela, todos muito interessantes. E dá para se ouvir a máquina de escrever de Anta o tempo todo. Eu soube que ela vendeu um conto para alguma revistinha literária do Ohio. Eles deram uma festa por isso. Ela estava tão feliz. Ela no fundo é um pouco ingênua, mas é ótima pessoa. Ela seria boa escritora se escrevesse sobre o que conhece, disse num bar uma jovem que alegava ter sido namorada de Sean. Mas ela escreve essas fantasias mórbidas sobre uma velha casa lilás em Nova Orleans e sobre um fantasma que mora na tal casa. Tudo muito solene, difícil de vender. Ela realmente devia esquecer essa droga e escrever sobre suas experiências aqui em Nova York. Os vizinhos gostavam do jovem casal. Ela não sabe cozinhar, nem fazer nada de prático, informou uma pintora que morava um andar acima deles. Mas também, para que precisaria? Não é ela quem paga as contas. Uma vez perguntei a Sean onde ela arranjava dinheiro. Ele disse que ela tem uma bolsa sem fundo. Tudo que ela precisa fazer é enfiar a mão. Ele então riu. Finalmente, no verão de 1940, Elaine Barrett, escrevendo de Londres, recomendou a nosso detetive particular mais responsável em Nova York que tentasse entrevistar Anta. Elaine queria desesperadamente ir até Nova York em pessoa, mas isso estava fora de cogitação. Por isso, ela falou por telefone com Alan Carver, homem amável e sofisticado, que já trabalhava conosco há muitos anos. Carver era um senhor dos seus 50 anos, bem vestido de boas maneiras. Ele considerou simples a tarefa de entrar em contato com Anta. Um prazer. Na verdade, eu a segui até o Metropolitan Museum Moffat e depois me deparei com ela quando ela estava sentada diante de um dos quadros de Rembrandt, com os olhos fixos na pintura, perdida nos seus pensamentos. Ela é bonita, mas muito boêmia. Naquele dia estava toda envolta em lã, com os cabelos soltos. Sentei-me ao seu lado, deixei que visse um exemplar de contos de Hemingway e comecei uma conversa a respeito dele. Ela havia lido Hemingway e gostava dele. Ela gostava de Rembrandt, gostava. E de Nova York como um todo. Ela adorava morar aqui. Ela não queria nunca estar em nenhum outro lugar. A cidade de Nova York era como uma pessoa para ela. Nunca antes ela havia sido tão feliz quanto estava sendo agora. Não havia a menor chance de tirá-la do museu comigo. Ela era muito reservada, muito respeitável. Por isso, tentei aproveitar a oportunidade ao máximo. Consegui que falasse sobre si mesma, sua vida, seu marido e seus escritos. Ela queria ser escritora. E Sean também queria. Sean não se sentiria feliz se ela também não se realizasse. Sabe, a única profissão que posso seguir é a de escritora. Sou totalmente despreparada para qualquer outra coisa. Quando se levou o tipo de vida que eu levei, não se serve para nada. Só escrever pode salvar a pessoa. Era no fundo muito comovente seu jeito de falar nisso. Ela parecia totalmente indefesa e absolutamente autêntica. Acho que, se eu tivesse uns 30 anos a menos, eu teria me apaixonado por ela. Mas que tipo de vida você levou? Insisti. Não consigo definir seu sotaque. Mas sei que não é de Nova York. Sou de lá do sul, disse ela. Trata-se de um outro mundo. Ela entristeceu instantaneamente, ficando mesmo agitada. Quero me esquecer daquilo tudo. Não quero parecer grosseira, mas criei essa norma para mim mesma. Eu me disponho a escrever sobre o meu passado, mas não a falar sobre ele. Vou transformá-lo em arte, se puder. Mas não vou falar dele. É que não quero lhe conferir vida aqui, fora do universo da arte.
Se o senhor me entende. Considerei sua decisão inteligente e interessante. Estava gostando da moça. Não posso lhe dizer o quanto estava gostando dela. E sabe, no meu ramo de atividade, a gente se acostuma tanto a só usar as pessoas. Pois então me fale do que você escreve, pedi. Basta que me conte um dos seus contos, por exemplo, supondo-se que escreva contos, ou me fale de um poema seu. Se eles tiverem algum valor, o senhor vai lê-los um dia desses, disse ela, dando-me um sorriso de despedida antes de ir embora. Acho que ela começou a suspeitar de alguma coisa. Realmente não sei. Ela olhava para os lados de um jeito defensivo o tempo todo em que conversamos. A certa altura, cheguei a lhe perguntar se estava esperando alguém. Ela disse que realmente não, mas que nunca se sabe. Sua atitude era de quem acha que está sendo vigiada. E é claro que meu pessoal a estava vigiando o tempo todo. Eu me senti numa situação bem desagradável naquela hora, posso garantir. Durante meses, continuaram a chegar relatos da felicidade de Anta e Sean. Sean, um indivíduo grande e corpulento com um senso de humor contagiante, montou uma mostra individual no vilarejo que foi um sucesso total. Anta teve um poema curto seu, de 7 versos, publicado na revista The New Yorker. O casal estava extasiado. Só em abril de 1941 os comentários mudaram de tom. Bem, ela está grávida, disse a pintora do andar de cima. E ele não quer o filho, sabe? E é claro que ela quer. E só Deus sabe o que vai acontecer. Ele conhece um médico que pode cuidar do caso, sabe? Mas ela não quer ouvir falar nisso. Detesto que ela esteja passando por tudo isso. De verdade, ela é frágil demais. Eu a ouço chorar aqui embaixo a noite inteira. No dia 1 graus de julho, Sean Lassie morreu num acidente de automóvel, causado por defeito mecânico, quando voltava de uma visita à sua mãe enferma na região norte do estado de Nova York. Anta foi hospitalizada, histérica, em Bellevue. Nós simplesmente não sabíamos o que fazer com ela, disse a pintora. Ela berrou sem parar durante 8 horas seguidas. Afinal, chamamos Bellevue. Nunca vou saber se essa foi a melhor maneira de agir. Os registros de Bellevue indicam que Anta parou de berrar ou na verdade de emitir qualquer som ou fazer qualquer movimento assim que foi admitida. Permaneceu catatônica durante mais de uma semana. Escreveu, então, o nome Cortland Mayfair num pedaço de papel, com as palavras advogado, Nova Orleans. Entraram em contato com a firma de Cortland às 10h30 da manhã seguinte. Cortland ligou imediatamente para sua ex-esposa, Amanda Grady Mayfair, em Nova York, e lhe pediu que fosse até Bellevue e cuidasse de Anta até ele próprio poder chegar. Seguiu-se, então, uma batalha horrenda entre Cortland e Carlota. Cortland, insistindo no ponto de que ele deveria se encarregar de Anta já que ela própria havia mandado chamá-lo. Mexericos da época afirmam que Carlota e Cortland apanharam juntos o trem para Nova York, a fim de ir buscar Anta. Num almoço em que se embriagou e se emocionou, Amanda Grady Mayfair contou toda a história ao seu amigo, e nosso informante, Alan Carver, que sempre fazia questão de perguntar pela sua velha família sulina e suas estripulias góticas. Amanda falou da sua pobre sobrinha internada em Bellevue. Foi simplesmente horrível. Anta não conseguia falar. Não conseguia. Ela tentava dizer alguma coisa e só conseguia gaguejar. Estava tão fragilizada. A morte de Sean havia arrasado. Ela demorou 24 horas para escrever o endereço do apartamento em Greenwich Village. Fui até lá imediatamente com Ollie Mayfair. Sabe quem é? Uma das netas de Remy. E apanhamos as coisas de Anta. Aí, foi tão triste. É claro que todos os quadros de Sean pertenciam a Anta, já que ela era sua esposa. Imaginei. Mas os vizinhos vieram e nos contaram que Anta não havia se casado com Sean. A mãe e o irmão dele já haviam vindo ali e iam voltar com um caminhão para levar tudo embora. Parece que a mãe de Sean não gostava de Anta por acreditar que Anta havia levado seu filho a essa vida de artista em Greenwich Village. Eu disse a Ollie, bem, eles podem levar tudo, mas não vão levar os retratos de Anta. Apanhei esses quadros e todas as roupas e objetos de Anta, além de uma velha bolsa de veludo cheia de moedas de ouro. Agora, eu já havia ouvido falar nessa bolsa, e, se você conhece a família Mayfair, não me diga que nunca ouviu falar dela. E os seus escritos? Isso mesmo, seus textos. Embrulhei tudo, seus contos, capítulos de um romance e uns poemas que ela havia escrito. E sabe que mais tarde eu descobri que um poema seu havia saído em The New Yorker. The New Yorker. Mas isso eu só soube quando meu filho, Pierce, me contou. Ele foi à biblioteca para procurá-lo. Era muito curto, algo sobre a neve caindo e o museu no parque. Nada que realmente se pudesse chamar de poema. Era mais como um fragmento de vida, por assim dizer. Mas saiu em The New Yorker. Isso era o que contava. Foi tão triste tirar tudo de dentro daquele apartamento. Como desmanchar uma vida,
Sabe? Quando voltei ao hospital, Carlota e Cortland já estavam lá. Estavam brigando no corredor. Mas você precisava ver e ouvir uma briga entre Carrie e Corte para poder acreditar. Tudo se resumia a sussurros, gestos mínimos e lábios comprimidos. Era digno de se ver. Mas lá estavam os dois, falando um com o outro desse jeito. E eu sabia que um estava pronto para matar o outro. Vocês sabem que essa menina está grávida? Perguntei. Os médicos lhes disseram. Ela tem de se livrar do bebê, declarou Carlota. Achei que Cortland fosse morrer. Eu mesma fiquei tão chocada que não sabia o que dizer. Como eu odeio Carlota. Não me importa quem saiba disso. Eu a detesto. E sempre a detestei a minha vida inteira. Tenho pesadelos só de pensar nela sós conta, disse a Cortland ali mesmo diante dela. A menina precisa ser bem cuidada. Mas Cortland já havia tentado obter a guarda de Anta. Isso ele havia tentado bem no início. E Carlota havia ameaçado brigar com ele. Expor todo tipo de coisa a nosso respeito. Sabe? Ela é medonha. E Cortland havia desistido. Acho que ele sabia que agora também não ia conseguir ficar com Anta. Olhe, Anta agora é uma mulher, disse eu. Pergunte a ela para onde quer ir. Se ela quiser ficar em Nova York, pode ficar comigo. Pode ir morar com Oli. Nem morta. Carlota entrava para conversar com os médicos. Ela fazia seu papel. Conseguiu alguma espécie de transferência oficial de Anta para um hospital psiquiátrico em Nova Orleans. Ela ignorou Cortland como se ele nem existisse. Eu telefonei para todos os primos em Nova Orleans. Liguei para todos eles. Liguei até para Beatrice Malfoy de Esplanade Avenue, a neta de Remy. Contei que Anta estava doente, que estava grávida e que precisava de atenção e carinho. E aí aconteceu uma coisa tristíssima. Estavam levando Anta para a estação ferroviária. Ela fez um gesto para eu me aproximar e cochichou no meu ouvido. Guarde as minhas coisas para mim, tia Mandy. Ela vai jogar tudo fora, se a senhora não guardar. E imaginar que eu já havia despachado tudo para Nova Orleans. Liguei para meu filho Sheffield e falei com ele sobre isso. Pedi que Sheffield fizesse o possível por ela quando ela chegasse. Anta voltou para Louisiana de trem com seu tio e sua tia e foi imediatamente internada no sanatório de Santa Ana, onde permaneceu 1 mês e meio. Inúmeros parentes vinham visitá-la. As conversas em família indicavam que ela estava muito pálida e que às vezes era incoerente, mas que estava se recuperando. Em Nova York, nosso detetive Alan Carver providenciou mais um encontro casual com Amanda Grady Mayfair. E a sobrinha, como vai indo? Aí, é a pior história que posso lhe contar. Lamentou-se Amanda. Você não pode imaginar. Sabe que a tia da garota disse aos médicos do hospício que queria que eles fizessem um aborto nela. Que ela era louca de nascença e que nunca se deveria permitir que tivesse um filho. Você alguma vez ouviu alguma história pior do que essa? Quando meu marido me contou isso, eu lhe disse que, se ele não fizesse alguma coisa imediatamente, eu nunca o perdoaria. É claro que ele disse que ninguém ia tocar no bebê. Os médicos não fariam uma coisa dessas, não a pedido de Carlota, nem a pedido de ninguém. E então, quando eu liguei para a Beatrice Mayfair em Esplanada Avenue e contei tudo a ela, Cortland ficou furioso. Não me ponha todo mundo em pé de guerra, disse ele. Mas é exatamente isso que eu pretendia fazer. Eu disse a Bea que fosse visitá-la, que não deixasse ninguém a impedir de entrar. O Talamasca nunca pôde corroborar a história do aborto sugerido. Mas enfermeiras do sanatório mais tarde contaram a detetives nossos que dezenas de parentes vieram visitar Anta no hospício. Eles simplesmente não aceitam uma resposta negativa, escreveu Irwin Dandridge. Eles insistem em vê-la aí, ao que todos dizem. Ela está bem, está entusiasmada com o bebê. E é claro que eles a estão inundando com presentes. Sua jovem prima, Beatrice, trouxe umas roupinhas de neném de renda antiga que pertenceram à tia-avó Suzette. É claro que é do conhecimento geral que Anta não se casou com o pintor de Nova York. Mas também, que diferença isso faz, quando seu sobrenome é, e sempre será, Mayfair? Os parentes se revelaram tão ativos quanto antes quando Anta recebeu alta do sanatório e veio para casa em First Street, para convalescer no antigo quarto de Stella no lado norte da casa. Enfermeiras lhe faziam companhia o dia inteiro, e obter informações delas foi muito simples para nossos investigadores. O lugar era descrito como insuportavelmente lúgubre. Mas Meliad e Billy cuidavam muito bem de Anta. Na verdade, elas não deixavam sobrar muita coisa para as enfermeiras. Meliad costumava ficar sentada com Anta o tempo todo na pequena sacada do quarto. E Billy tricotava lindas roupinhas para o bebê. Cortland passava por lá todas as noites após o trabalho. A dona da casa não queria que ele viesse. É o que eu acho, disse uma das enfermeiras. Mas ele vinha, sem falta. Ele mais moço,
Acho que seu nome era Sheffield. Todas as noites, eles se sentavam com a paciente para conversar um pouco. Os comentários na família diziam que Sheffield havia lido parte dos textos de Anta dos tempos em Nova York e que Anta era muito boa. As enfermeiras falavam nas caixas de Nova York, caixotes cheios de livros e papéis, que Anta só olhava, mas que estava ainda fraca demais para desempacotar. Eu no fundo não vejo nada de errado com ela em termos mentais, disse uma das enfermeiras. A tia nos leva até o corredor para fazer perguntas estranhíssimas. Ela dá a entender que a moça é louca de nascença e que pode machucar alguém. Mas os médicos não nos disseram nada disso. Ela é calada e melancólica. Ela dá a impressão de ser muito mais nova do que é. Mas não é o que eu chamaria de louca. Deirdre Mayfair nasceu no dia 4 de outubro de 1941. No antigo Hospital da Misericórdia junto ao Rio, que mais tarde foi demolido. O parto parece não ter apresentado nenhuma dificuldade especial, e Anta estava profundamente anestesiada, como era costume naquela época. Os parentes encheram os corredores do hospital durante as horas de visita nos 5 dias em que Anta ali esteve. Seu quarto estava repleto de flores. O bebê era uma menina bonita e saudável. No entanto, aquele fluxo de informações, que havia aumentado tanto com o envolvimento de Amanda Grady Mayfair, sofreu uma interrupção abrupta 2 semanas depois de Anta voltar para casa. Os primos descobriam que a porta lhes era fechada pela criada negra, tia Esther, ou por Nancy, quando vinham fazer sua 2ª ou 3ª visita. Na realidade, Nancy deixou o emprego de arquivista para cuidar do bebê ou para impedir que entremos, disse Beatrice a Amanda num telefonema interurbano, e ela era inflexível ao dizer que a mãe e a criança não podiam ser perturbadas. Quando Beatrice ligou para perguntar sobre o batizado, disseram-lhe que o bebê já havia sido batizado na igreja de Santo Afonso. Indignada, ela ligou para Amanda em Nova York. Uns 20 primos invadiram a casa numa tarde de domingo. Anta ficou felicíssima ao vê-los, disse Amanda Alan Carver. Ela estava simplesmente emocionada. Não fazia a menor ideia de que eles tivessem ligado para ela e aparecido para visitar. Ninguém chegara a lhe dizer nada. Ela não sabia que era costume dar festas para celebrar batizados. Carlota havia organizado tudo. Ficou magoada quando percebeu o acontecido, e todos mudaram de assunto imediatamente. Mas Beatrice ficou furiosa com Nancy, e Nancy só está fazendo o que Carlota mandou. No dia 30 de outubro daquele ano, Anta foi oficialmente declarada beneficiária e administradora-geral do legado Mayfair. Ela assinou uma procuração em que nomeava Cortland e Sheffield Mayfair seus representantes legais para todas as questões financeiras, e solicitou que eles estabelecessem imediatamente um crédito vultuoso destinado à administração da restauração da casa de First Street. Ela demonstrava preocupação com as condições da propriedade inteira. Comentários nos meios jurídicos dão conta de que Anta ficou perplexa ao descobrir que era a proprietária do imóvel. Isso nunca lhe havia passado pela cabeça. Ela queria redecorar, pintar, restaurar tudo. Carlota não estava presente à reunião de Anta com os tios. Carlota havia exigido que o escritório de advocacia da Mayfair e Mayfair lhe fornecesse, em nome de Anta, uma auditoria completa de tudo que havia sido feito desde a morte de Stella, alegando que os registros atuais eram insuficientes. Recusou-se, portanto, a participar de qualquer entendimento legal até receber essa auditoria para exame. Sheffield contou mais tarde à mãe, Amanda, que Anta havia sido propositalmente enganada no que dizia respeito ao legado. Ela pareceu magoada e até um pouco chocada quando tudo lhe foi explicado. E era Carlota quem havia magoado. Mas tudo o que ela dizia era que Carlota provavelmente estivesse apenas pensando no seu bem o tempo todo. O grupo foi almoçar tarde no Galatoires para celebrar a ocasião. Anta estava ansiosa por não estar com o bebê, mas pareceu estar se divertindo. Quando estavam saindo, Sheffield ouviu Anta fazer a seguinte pergunta ao seu pai. Quer dizer que ela não poderia ter me mandado embora se quisesse? Ela não poderia ter me posto no olho da rua? A casa é sua, Machere, respondeu Cortland. Ela tem permissão para morar ali, mas isso depende totalmente da sua aprovação. Ansha pareceu ficar tão triste. Ela costumava me ameaçar, disse, baixinho. Costumava dizer que me poria na rua se eu não fizesse o que ela mandava. Cortland, então, afastou Ansha do grupo e a levou sozinha para casa. Ansha e o bebê foram almoçar alguns dias depois com Beatrice Mayfair em outro restaurante da moda no French Quarter. Uma babá estava à disposição para levar o bebê a passear no seu belo carrinho de vime branco enquanto as duas mulheres apreciavam o peixe e o vinho. Quando Beatrice descreveu tudo isso para Amanda mais tarde, disse que Ansha estava realmente amadurecida. Estava escrevendo novamente. Estava trabalhando num romance. E ia mandar reformar a casa de First Street inteira. Ela queria consertar a piscina. E chegou a falar um pouco sobre a mãe.
sobre como a mãe gostava de dar festas. Ela parecia estar cheia de vida. Na verdade, diversos empreiteiros foram procurados para dar orçamentos para uma restauração completa, incluindo-se pintura, carpintaria e algum trabalho de pedreiro. Os vizinhos ficaram felizes de ouvir essa notícia dos criados. Dandridge escreveu que um famoso escritório de arquitetura havia sido consultado quanto à reconstrução do galpão de carruagens. Anche escreveu uma breve carta a Amanda Grady Mayfair em meados de novembro, agradecendo-lhe por toda a ajuda em Nova York. Ela agradeceu também por Amanda estar enviando toda a correspondência de Greenwich Village. Dizia estar escrevendo contos e trabalhando mais uma vez no seu romance. Quando o carteiro, o Sr. Boardrow, passou por ali como de costume às 9 da manhã no dia 10 de dezembro, Anta estava à sua espera no portão. Trazia com ela alguns envelopes grandes de papel pardo, prontos para seguir para Nova York. Será que podia comprar os selos com ele? Os dois calcularam o peso aproximadamente. Ela disse que não podia deixar o bebê para ir até o correio, e ele levou os envelopes. Anta também lhe entregou um maço de correspondência simples para vários endereços em Nova York. Ela estava toda entusiasmada. Disse o carteiro. Ela ia ser escritora. Uma menina tão meiga. Nunca vou me esquecer. Comentei alguma coisa sobre o bombardeio de Pearl Harbor. Disse que meu filho havia se alistado no dia anterior, e que agora afinal estávamos na guerra. E sabe de uma coisa? Ela nunca havia ouvido uma palavra sobre o assunto. Não sabia nada do bombardeio ou da guerra. Como se estivesse vivendo no meio de um sonho. A menina meiga morreria naquela mesma tarde. Quando o mesmo carteiro passou com a correspondência da tarde às 3:30, caía um temporal sobre aquela área do Garden District. Chovia canivetes. Mesmo assim, uma multidão estava reunida no jardim da família Mayfair, e o rabecão estava no meio da rua. O vento soprava feroz. O Sr. Boardrow ficou por ali apesar da tempestade. Miss Bella estava na varanda, soluçando. E Miss Melia tentou me dizer o que estava acontecendo, mas não conseguiu dizer palavra. Miss Nancy veio, então, até a beira da varanda e gritou para mim: "Pode ir, Sr. Boardrow. Tivemos uma morte aqui. Pode ir." E saía dessa chuva. O Sr. Boardrow atravessou a rua e procurou abrigo na varanda de uma casa vizinha. A governanta lhe disse pela porta de tela que Ancha Mayfair era quem havia morrido. Parecia que ela havia caído do telhado da sacada do terceiro andar. Era fortíssima a tempestade, segundo o carteiro, um verdadeiro furacão. Mesmo assim, ele ficou ali para ver enquanto um corpo era colocado no rabecão. Rei Lonigan estava lá, com seu primo Leroy Lonigan. Então, o veículo foi embora. O Sr. Boardrow voltou, afinal, a entregar a correspondência, e logo, mais ou menos ao chegar a Britannia Street, o tempo já estava limpo. No dia seguinte, quando passou por ali, a calçada estava coberta de folhas. Ao longo dos anos, o Talamasca recolheu muitas histórias relacionadas à morte de Ancha, mas o que realmente aconteceu na tarde do dia 10 de dezembro pode nunca ser revelado. O Sr. Boardrow foi o último estranho a ver ou a falar com Ancha. Naquele dia, a babá da criança, uma senhora idosa chamada Alice Flanagan, não foi trabalhar por estar doente. O que se sabe, a partir dos registros da polícia e de conversas reservadas extraídas da família Lonigan e dos padres da paróquia, é que Ancha saltou ou caiu do telhado da sacada, abaixo da janela do sótão do antigo quarto de Julien em algum momento antes das 3 da tarde. A versão de Carlota, compilada a partir dessas mesmas fontes, foi como se segue. Ela vinha discutindo muito com Anta a respeito da criança, já que Anta havia chegado a um ponto de degeneração tal que nem alimentava o bebê. Ela não estava de modo algum preparada para ser mãe, disse Miss Carlota ao policial. Anta passava horas batendo a máquina cartas, contos e poesia, e Nancy e as outras precisavam bater com força na porta do quarto para fazer com que ela percebesse que Deirdre estava chorando e que precisava que a amamentassem ou que lhe dessem uma mamadeira. Anta ficou histérica durante essa última discussão. Ela subiu correndo os 2 lances de escada até o sótão, gritando que deixassem em paz. Carlota, receando que ela se machucasse, o que acontecia com frequência, segundo Carlota, entrou atrás de Anta no antigo quarto de Julien. Ali, Carlota descobriu que Anta havia tentado arrancar os próprios olhos e que havia de fato conseguido fazer brotar muito sangue. Quando Carlota procurou controlá-la, Anta se soltou com violência, caindo para trás pela janela em cima do telhado da sacada de ferro fundido. Ali ela pareceu conseguir engatinhar até a beirada. Quando perdeu o equilíbrio e pulou. Morreu instantaneamente quando sua cabeça atingiu as lajes 3 andares abaixo. Cortland ficou fora de si quando soube da morte da sobrinha. Foi imediatamente para First Street. O que contou a sua mulher em Nova York mais tarde foi que Carlota estava absolutamente deslocada. O padre estava com ela. Um certo padre Kevin,
da paróquia redentorista. Carlota não parava de repetir que ninguém compreendia como Anta era frágil. Eu tentei impedir, disse Carlota. Em nome de Deus, o que se esperava que eu fizesse? Milady e Bailey estavam por demais perturbadas para falar. Bailey parecia estar confundindo tudo com a morte de Stella. Só Nancy tinha coisas abertamente desagradáveis a dizer. Queixava-se de que Anta havia sido mimada e protegida a vida inteira, que sua cabeça estava cheia de sonhos tolos. Quando Cortland entrou em contato com Alice Flanagan, a babá, ela pareceu receosa. Já tinha alguma idade de ser parcialmente cega. Disse não saber nada de Anta jamais ter se machucado, de ficar histérica, ou qualquer coisa parecida. Ela recebia ordens de Miss Carlota. Miss Carlota havia sido boa com sua família. Miss Flanagan não queria perder o emprego. Só quero cuidar daquele lindo bebê, disse ela à polícia. Aquele pequeno bebê precisa de mim agora. E ela de fato cuidou de Deirdre até a menina completar 5 anos de idade. Afinal, Cortland disse a Beatriz e a Amanda que deixassem Carlota em paz. Carlota era a única testemunha do que havia acontecido. E, não importa o que houvesse acontecido naquela tarde, sem dúvida a morte de Anta havia sido um acidente horrível. O que se podia fazer? Nenhuma investigação séria se seguiu à morte de Anta. Não houve autópsia. Quando o agente funerário teve suspeitas após examinar o cadáver e concluir que os arranhões no rosto de Anta não poderiam ter sido feitos por ela mesma, ele entrou em contato com o médico da família e recebeu o conselho a ordem de deixar para lá. Anta era louca. Esse era o diagnóstico informal. Durante toda a sua vida, ela fora desequilibrada. Ela havia sido internada em Bellevue e no sanatório de Santa Ana. Ela dependia dos outros para cuidar de si mesma e da sua filha. Depois da morte de Stella, a Esmeralda Mayfair nunca mais havia sido mencionada em associação ao nome de Anta. Nenhum parente ou amigo jamais relatou tê-la visto. Sean Lassie nunca pintou Anta com a joia. Ninguém em Nova York ouviu falar nela. No entanto, quando Anta morreu, estava com a esmeralda no pescoço. A pergunta é óbvia. Por que estaria Anta usando a esmeralda justo naquele dia? Teria sido o fato de estar usando a joia que precipitou a discussão fatal? E se os arranhões no rosto de Anta não haviam sido feitos por ela mesma? Teria Carlota tentado arrancar os olhos de Anta? E em caso positivo, por quê? Qualquer que tenha sido o caso, a mansão de First Street estava mais uma vez envolta em mistério. Os planos de Anta para uma restauração nunca foram concretizados. Depois de violentas discussões nos escritórios da Mayfair e Mayfair, Carlota uma vez saiu furiosa, batendo a porta com tanta força que quebrou o vidro. Cortland chegou a requerer a guarda de Deirdre. Ainda bebê, Alexander, neto de Clay Mayfair, também se ofereceu. Ele e a mulher, Elaine, tinham uma linda mansão em Metairie. Poderiam adotar a criança oficialmente ou apenas recebê-la informalmente, dependendo da decisão de Carlota. Cortland quer que eu volte para casa para cuidar do bebê. Eu lhe digo que sinto tanta pena da criança, mas não posso voltar para Nova Orleans depois de todos esses anos, disse Amanda Grady Mayfair ao nosso espião na sociedade nova-iorquina, Alan Carver. Carlota quase riu diante de todas essas almas caridosas, como os chamou. Ela disse ao juiz, e na verdade a qualquer um da família que lhe fizesse a pergunta, que Anta havia sido uma pessoa muito doente. Era loucura congênita sem a menor dúvida, e poderia aparecer também na sua filhinha. Carlota não tinha nenhuma intenção de tirar Deirdre da casa da sua mãe, ou afastá-la da querida Miss Flanagan, da doce Bailey ou da Meg Amelie, que todas elas adoravam a menina e tinham tempo para cuidar dela dia após dia como nenhuma outra pessoa. Quando Cortland se recusou a recuar, Carlota o ameaçou diretamente. Sua mulher o havia deixado. Não era verdade? Será que a família não ia querer saber depois de todos esses anos exatamente que tipo de homem Cortland era? Os primos ficaram pensando nas suas críticas e insinuações. O juiz se impacientou. Na sua opinião, Carlota Mayfair era mulher de virtude impecável e de excelente discernimento. Porque a família não podia aceitar a situação. Pelo amor de Deus, se cada bebê órfão tivesse tias tão boas quanto Millie, Bailey e Carlota, este mundo seria muito melhor. O legado ficou nas mãos da Mayfair e Mayfair, e a criança, nas mãos de Carlota. E a questão foi encerrada abruptamente. Apenas uma vez ocorreu outra investida contra a autoridade de Carlota. Foi em 1945. Cornel Mayfair, um dos primos de Nova York e descendente de Liston, acabava de terminar sua residência no Massachusetts General. Estava se formando em psiquiatria. Ele havia ouvido histórias incríveis sobre a casa de First Street da sua prima, por afinidade, Amanda Grady Mayfair, e também de Louisa Ann Mayfair, a neta mais velha de Garland, que estudou em Radcliffe e teve um caso com Cornel enquanto estava lá. Que história era essa de loucura congênita? Cornel estava fascinado. Ele também estava ainda apaixonado por Louisa Ann, que havia voltado para Nova Orleans, em vez de se casar com ele para morar em Massachusetts,
e ele não conseguia entender a adoração da moça pela cidade natal. Teve vontade de visitar Nova Orleans e a família de First State, e os primos de Nova York acharam que era uma boa ideia. Quem sabe? Perguntou ele a Amanda num almoço no Waldorf. Talvez eu goste da cidade, e pode ser que Louisa Anne e eu consigamos descobrir um jeito de resolver as coisas. No dia 11 de fevereiro, Cornell chegou a Nova Orleans, registrando-se num hotel no centro. Ele pediu a Carlota que conversasse com ele, e ela concordou com uma visita à sua First State. Como Cornell mais tarde relatou a Amanda no interurbano, ele permaneceu na casa talvez umas 2 horas, tendo ficado sozinho com a pequena Deirdre, de 4 anos. Por uma parte desse tempo. Não posso dizer o que descobri, mas essa criança precisa ser retirada daquele ambiente. E para ser franco, não quero envolver Louisa Anne nisso. Contou-lhe a história toda quando chegar a Nova York. Amanda insistiu com ele para que ligasse para Cortland, a fim de transmitir a Cortland todas as suas preocupações. Cornell confessou que Louisa Anne havia feito a mesma sugestão. Não quero fazer isso neste exato instante, disse Cornell. Acabei de me encher com a tal Carlota. Não quero conhecer mais nenhuma dessas pessoas hoje. Com a certeza de que Cortland poderia ser útil, Amanda telefonou para ele e contou o que estava acontecendo. Cortland apreciou o interesse do Dr. Mayfair e ligou para Amanda naquela mesma tarde para lhe dizer que havia marcado um encontro com Cornell para jantar no Colby's no centro. Ele voltaria a ligar para ela depois dessa conversa, mas até agora estava gostando do jovem médico. Estava ansioso para ouvir o que Cornell tinha a dizer. Cornell não apareceu para o jantar. Cortland esperou 1 hora no Colby's restaurante e ligou para o quarto de Cornell. Não houve resposta. Na manhã do dia seguinte, a camareira encontrou o corpo de Cornell. Estava completamente vestido deitado na cama desarrumada, com os olhos meio abertos e um copo meio vazio de bourbon na mesa de cabeceira. Não foi encontrada nenhuma causa imediata da sua morte. Quando foi feita a autópsia, a pedido da mãe de Cornell bem como do médico legista de Nova Orleans, descobriu-se nas veias do rapaz uma pequena quantidade de um poderoso narcótico, misturado ao álcool. O caso foi classificado como uma dose excessiva acidental, sem haver maiores investigações. Amanda Grady Mayfair nunca se perdoou por ter mandado o jovem Dr. Cornell Mayfair até Nova Orleans. Louisa Anne nunca se recuperou do choque e continua solteira até hoje. Cortland, perturbadíssimo, acompanhou o caixão na viagem de volta a Nova York. Teria sido Cornell vítima das bruxas Mayfair? Mais uma vez somos forçados a admitir que não sabemos. Um detalhe, porém, nos dá alguma indicação de que Cornell não morreu da pequena quantidade de narcótico e álcool no seu sangue. O médico legista que examinou o corpo antes que ele fosse retirado do quarto do hotel salientou que os olhos do morto estavam cheios de vasos sanguíneos estourados. Hoje sabemos que esse é um sintoma da asfixia. É possível que alguém tenha deixado Cornell completamente indefeso ao pôr uma droga na sua bebida. Foi encontrado bourbon no copo sobre a mesa, e depois o sufocou com o travesseiro quando ele não podia mais se defender. Quando Talamasca procurou investigar o caso, através de um renomado detetive particular, as pistas já haviam se dissipado. Ninguém no hotel conseguiu se lembrar se Cornell Mayfair recebeu ou não visitas naquela tarde. Ele teria pedido o bourbon no serviço de copa. Ninguém jamais havia feito essas perguntas antes. Impressões digitais? Nenhuma sequer havia sido tirada. Afinal, não se tratava de assassinato. Agora, porém, já é hora de nos voltarmos para Deirdre Mayfair, atual herdeira do legado Mayfair, órfã aos 2 meses de idade, deixada nas mãos de tias idosas. Deirdre Mayfair. A casa de First State continuou a se deteriorar após a morte de Anta. A essa altura, a piscina já se havia transformado numa poça pantanosa e fétida cheia de lentilha d'água e de íris silvestre, com seus chafarizes enferrujados a lançar jatos de água verde no caldo. Imundo. Mais uma vez foram aferrolhadas as janelas do quarto principal voltado para o norte. A tinta lilás acinzentada continuou a descascar nas paredes de alvenaria. A velha Miss Flanagan, quase totalmente cega no seu último ano, cuidou da pequena Deirdre até pouco antes do seu 5º aniversário. De vez em quando ela levava o bebê para uma volta ao quarteirão num carrinho de vime, mas nunca atravessava a rua. Cortland vinha no Natal. Ele tomava xerez no longo salão da frente com Melia Dear, Bailey e Nancy. Eu lhes disse que desta vez iam ter de me permitir entrar, explicou ele ao filho, Pierce, que mais tarde contou à sua mãe. Não, senhor. Eu queria ver aquela criança com meus próprios olhos no dia do seu aniversário e no Natal. Eu ia segurá-la nos meus braços. Cortland fez declarações semelhantes às suas secretárias no escritório da Mayfair e Mayfair, que eram frequentemente quem comprava os presentes que Cortland levava para First State. Anos mais tarde, Ryan Mayfair, neto de Cortland,
Tocou nesse assunto com um conhecido simpático numa festa de casamento. Meu avô detestava ir até lá. Nossa casa em Metaire sempre foi tão cheia de alegria. Meu pai dizia que vovô voltava para casa chorando. Quando Deirdre estava com 3 anos de idade, vovô fez com que elas armassem sua primeira árvore de Natal em anos. Ele levou para lá uma caixa de enfeites para ela. Comprou as lâmpadas na Katzenbestoff e ele mesmo as instalou. É tão difícil imaginar as pessoas morando num ambiente tão lúgubre. Eu gostaria de ter realmente conhecido meu avô. Ele nasceu naquela casa. Já pensou? E o pai dele, Julien, havia nascido antes da Guerra de Secessão. A essa altura, Cortland já era o retrato do seu pai, Julien. Fotografias dele, mesmo as de meados da década de 1950, mostram-no um homem alto, esguio, com cabelos negros, grisalhos apenas nas têmporas. Seu rosto de rugas profundas era extraordinariamente parecido com o do pai, a não ser pelo fato de seus olhos serem muito maiores, lembrando os olhos de Stella, embora ele tivesse a expressão amável de Julien e muitas vezes o mesmo sorriso alegre do pai. Na opinião de todos, a família de Cortland o adorava. Seus empregados o idolatravam, e, embora o houvesse deixado anos antes, até mesmo Amanda Grady Mayfair parecia tê-lo amado sempre. Ou foi o que ela disse a Alan Carver em Nova York no ano em que morreu. Amanda chorou no ombro de Alan pelo fato de seus filhos nunca terem compreendido por que ela abandonou o pai deles. E o pior era que ela não tinha nenhuma intenção de lhes contar. Rhea Mayfair, que conheceu seu avô Cortland superficialmente, era extremamente afeiçoado a ele. Para ele e para seu pai, Cortland era um herói. Ele jamais conseguiu entender como sua avó pôde desertar, indo para Nova York. Como era Deirdre durante esse período inicial. Foi-nos impossível descobrir uma única descrição dela nos seus 5 primeiros anos de vida, a não ser a lenda corrente na família de Cortland de que ela era uma menina muito bonita. Seus cabelos negros eram finos e ondulados, como os de Stella. Os olhos eram grandes e de um azul escuro. A casa de First Street estava, porém, mais uma vez fechada para o mundo exterior. Uma geração de transeuntes havia se acostumado à sua fachada descuidada e ameaçadora. Novamente, os operários não conseguiam realizar consertos no imóvel. Um especialista em telhados caiu 2 vezes da escada e se recusou a voltar ali. Somente o velho jardineiro e seu filho se dispunham a vir ocasionalmente para limpar o jardim coberto de mato. À medida que foram morrendo os paroquianos, com eles morriam certas lendas acerca da família Mayfair. Outras histórias sofreram uma transformação tão infeliz com o tempo ao ponto de se tornarem irreconhecíveis. Novos detetives substituíam os antigos. Logo, ninguém a quem se fizesse uma pergunta acerca da família Mayfair citava mais os nomes de Julien, Catherine, Rémy Suzette. Barclay, filho de Julien, faleceu em 1949. Seu irmão Galland, em 1951. Um filho de Cortland, Grady, morreu no mesmo ano de Garland, depois de cair de um cavalo no Audubon Park. Sua mãe, Amanda Grady Mayfair, faleceu pouco tempo depois, como se a morte do seu querido Grady tivesse sido mais do que ela pudesse suportar. Dos 2 filhos de Pierce, somente Rhea Mayfair conhece a história da família e regala os sobrinhos mais novos, muitos dos quais não sabem absolutamente nada, com estranhas histórias. Irwin Dandridge morreu em 1952. Seu papel já havia sido preenchido, no entanto, por uma espiã de sociedade, uma mulher chamada Juliette Milton, que recolheu inúmeras histórias ao longo dos anos com Beatrice Mayfair e outros primos do centro da cidade, muitos dos quais almoçavam com Juliette com regularidade e não pareciam se importar com o fato de ela ser uma mexeriqueira que lhes contava tudo sobre todo mundo e contava a todo mundo tudo sobre eles. Como Dandridge, Juliette não era uma pessoa realmente maliciosa. Na verdade, ela nem mesmo parece ter sido pouco gentil. Ela adorava o melodrama, porém, e escrevia cartas incrivelmente longas aos nossos advogados em Londres, que lhe pagavam uma soma anual equivalente à pensão que antes havia sido sua única fonte de sustento. Como também ocorreu com Amy Dandridge, Juliette nunca soube a quem estava fornecendo todas essas informações sobre a família Mayfair. E embora tocasse no assunto pelo menos uma vez por ano, ela nunca insistiu. Em 1953, quando comecei a me dedicar integralmente à tradução das cartas de Petir Van Abel, eu li os relatos acerca de Deirdre, que estava com 12 anos. À medida que eles chegavam, mandei detetives à cata de qualquer informação, por mínima que fosse. Pesquisem, dizia eu. Contem-me tudo a seu respeito desde o início. Não há nada que eu não queira saber. Liguei para Juliette Milton pessoalmente. Disse-lhe que pagaria bem por qualquer coisa nova que ela descobrisse. Pelo menos, durante os primeiros anos da sua vida,
Deirdre seguiu o exemplo da sua mãe, sendo expulsa de uma escola após a outra por suas travessuras e comportamento estranho, por suas interrupções nas aulas e por estranhas crises de choro que nada conseguia acalmar. Mais uma vez, a irmã Bridget Mary, então com seus 60 anos, viu o amigo invisível em ação no pátio da escola de Santo Afonso, encontrando objetos para a pequena Deirdre e fazendo flores voar pelos ares. O Sagrado Coração, o das Ursulinas, o São José, o Nossa Senhora dos Anjos. Todos esses colégios expulsaram a pequena Deirdre em poucas semanas. A menina ficava em casa meses a fio. Os vizinhos a viam correndo solta no jardim ou subindo no grande carvalho nos fundos do terreno. Já não havia mais uma criadagem na casa de First Estate. A filha de tia Esther, Irene, era quem cuidava da cozinha e da limpeza de tudo com afinco. Todos os dias de manhã ela varria as calçadas ou o passeio, como se chamava na época. Às 3 da tarde, via-se Irene torcendo o esfregão na torneira junto ao portão dos fundos do jardim. Nancy Mayfair era na realidade a dona da casa, comandando tudo com um jeito brusco e ofensivo, ou pelo menos era o que diziam os entregadores e padres que de vez em quando apareciam por lá. Millie e Ari Bailey, duas velhinhas pitorescas, se não bonitas, cuidavam das poucas rosas junto à varanda lateral, que haviam sido salvas do mato que agora cobria a propriedade inteira, desde a cerca da frente até o muro dos fundos. Toda a família comparecia à missa das 9 aos domingos na capela. A pequena Deirdre, linda no seu vestido azul marinho em estilo marinheiro e chapéu de palha com fitas, Carlota, num costume escuro, formal, e blusa de gola alta, e as duas velhinhas, Millie e Ari Bailey, trajadas com perfeição nos seus vestidos de gabardine com renda, sapatos pretos de amarrar e luvas escuras. Miss Millie e Miss Bailey costumavam fazer compras juntas às segundas, pegando um táxi de First Estate até Gusmire ou Goshawks, as melhores lojas de Nova Orleans, onde compravam seus vestidos cinza pérola, seus chapéus floridos com véus e outros acessórios elegantes. As atendentes do balcão de cosméticos as conheciam pelo nome. Vendiam-lhes pó de arroz, rouge cremoso e perfumes de Stimasnid. As duas velhinhas almoçavam na lanchonete da DH Homes antes de apanhar um táxi para voltar para casa. E elas, e somente elas, representavam a família de First Estate em enterros, ocasionalmente em batizados e até mesmo raras vezes num casamento ou outro, embora quase nunca fossem à recepção após a missa nupcial. Millie e Bailey chegavam mesmo a comparecer a enterros de outros paroquianos e costumavam ir ao velório se fosse ali perto, na Lonigan Sons. Frequentavam a novena de terça-feira à noite na capela e às vezes no verão traziam debaixo da asa a pequena Deirdre, orgulhosas da menina, dando-lhe pedacinhos de chocolate durante o serviço para que ela ficasse quieta. Ninguém mais se lembrava de algum dia ter havido algo de errado com Miss Bailey. Na verdade, as duas senhoras conquistaram com facilidade o respeito e a benevolência do Garden District, especialmente entre as famílias que nada sabiam das tragédias e segredos da família Mayfair. A casa de First Estate não era a única mansão que se reduzia a pó por trás de uma cerca enferrujada. Nancy Mayfair, por outro lado, parecia ter nascido e crescido numa classe totalmente diferente. Suas roupas sempre foram desmazeladas. Não lavava os cabelos castanhos e só os penteava superficialmente. Teria sido fácil confundi-la com uma criada contratada. Mas ninguém jamais questionou o fato de ela ser irmã de Stella, o que naturalmente ela não era. Nancy começou a usar sapatos pretos de amarrar quando tinha só 30 anos. Resmungando, ela pagava aos entregadores tirando o dinheiro de uma carteira gasta. Ou gritava da varanda de cima para mandar embora algum ambulante que estivesse junto ao portão. Era com essas mulheres que a pequena Deirdre passava seus dias quando não estava se esforçando para prestar atenção numa sala de aula superlotada, o que sempre terminava em fracasso e rejeição. Repetidamente as mexeriqueiras da paróquia comparavam Deirdre à mãe. Os primos diziam que talvez fosse loucura congênita, embora no fundo ninguém soubesse. No entanto, para aqueles que observavam a família mais de perto, apesar da distância de muitos quilômetros, certas diferenças entre mãe e filha ficaram aparentes desde cedo. Enquanto Anta sempre foi magra e tímida por natureza, havia em Deirdre algo de rebelde e de inegavelmente sensual desde o início. Os vizinhos a viam com frequência correr como um menino pelo jardim. Aos 5 anos de idade, ela conseguia subir no enorme carvalho até o alto. Às vezes, ela se escondia nos arbustos ao longo da cerca para poder assustar de propósito quem passasse por ali. Aos 9 anos de idade, ela fugiu pela primeira vez. Carlota ligou para Cortland em pânico. Chamaram, então, a polícia. Finalmente, uma Deirdre tremendo de frio apareceu no alpendre do orfanato de Santa Isabel em Napoleon Avenue,
dizendo às irmãs que ela era amaldiçoada e possuída pelo demônio. Precisaram chamar um padre para ela. Cortland veio com Carlota para levá-la para casa. Excesso de imaginação, disse Carlota. A frase iria se tornar um chavão. Um ano depois, a polícia encontrou Deirdre perambulando na tempestade pelo bairro St. John, tremendo e chorando, a dizer que tinha medo de voltar para casa. Durante 2 horas, ela contou à polícia mentiras sobre seu nome e sua condição social. Ela era uma cigana que chegou à cidade com um circo. Sua mãe havia sido assassinada pelo domador de animais. Ela havia tentado cometer suicídio com um veneno raro, mas havia sido levada para um hospital na Europa, onde tiraram todo o sangue das suas veias. Havia uma coisa tão triste e tão doida naquela criança, disse depois o policial a um investigador nosso. Ela falava absolutamente a sério e uma expressão louquíssima aparecia nos seus olhos azuis. Ela nem ergueu os olhos quando o tio e a tia vieram apanhá-la. Fingiu não os conhecer. Depois, disse que eles a mantinham acorrentada num quarto no 2º andar. Aos 10 anos de idade, Deirdre foi mandada para a Irlanda, para um colégio interno recomendado por um padre de origem irlandesa, da Catedral de São Patrício, o padre Jason Poer. Os comentários em família diziam que a ideia havia sido de Cortland. Vovô queria tirá-la daqui, comentou Ryan Mayfair alguns anos mais tarde. Mas as irmãs em Connecticut mandaram Deirdre de volta para casa em menos de 30 dias. Durante 2 anos, Deirdre estudou com uma preceptora chamada Miss Lampton, uma velha amiga de Carlota, do Sagrado Coração. Miss Lampton disse a Beatrice Mayfair, de Esplanade Avenue, no centro da cidade, que Deirdre era uma menina encantadora e muito inteligente. Ela tem uma imaginação exagerada. É só isso que está errado com ela, e passa tempo demais sozinha. Quando Miss Lampton se mudou para o norte para se casar com um viúvo que havia conhecido nas férias de verão, Deirdre chorou dias a fio. Mesmo durante esses anos, houve brigas na casa de First Street. As pessoas ouviam os gritos. Deirdre muitas vezes saía de dentro de casa chorando. Ela costumava subir no carvalho até ficar fora do alcance de Irene ou de Miss Larnipton. Às vezes ficava lá em cima até depois do anoitecer. Com a adolescência, porém, Deirdre sofreu uma mudança. Ela se tornou reservada, cheia de segredos, sem mais nada da menina levada. Aos 13 anos de idade, ela era muito mais sensual do que antes havia sido na idade adulta. Usava os cabelos negros ondulados compridos e repartidos ao meio, presos por uma fita lilás. Seus grandes olhos azuis pareciam eternamente desconfiados e um pouco tristes. Na verdade, a menina tinha uma aparência oprimida, segundo as mexeriqueiras que haviam na missa dominical. Ela já era uma linda mulher, disse uma das senhoras que frequentavam a capela normalmente. E aquelas velhinhas não percebiam. Costumavam vesti-la como se ainda fosse criança. Os comentários nos meios jurídicos revelavam outros problemas. Uma tarde, Deirdre entrou correndo na sala de espera do escritório de Cortland. Ela estava histérica, disse mais tarde a secretária. Durante 1 hora inteira, ela gritou e chorou lá dentro com o tio. E vou lhe dizer mais uma coisa que só notei na hora em que ela estava indo embora. Os sapatos dela não formavam par. Estava com um mocassim marrom num pé e um sapato preto sem salto no outro. Acho que nem ela percebeu. Cortland levou-a para casa. Não sei se ele chegou a perceber. Nunca mais a vi depois disso. No verão antes do aniversário de 14 anos de Deirdre, ela foi levada às pressas para o novo Hospital da Misericórdia. Havia tentado cortar os pulsos. Beatrice foi visitá-la. Aquela menina tem uma disposição que antes simplesmente não tinha, disse Beatrice a Juliette Milton. Mas ela precisa de conselhos femininos. Ela queria que eu lhe comprasse cosméticos. Disse que só entrou numa farmácia uma vez na vida inteira. Beatrice trouxe os cosméticos para o hospital só para ser informada de que Carlota havia proibido todas as visitas. Quando Beatrice ligou para Cortland, este confessou não saber por que Deirdre cortara os pulsos. Pode ser que ela só quisesse sair daquela casa. Naquela mesma semana, Cortland conseguiu que Deirdre fosse para a Califórnia. Ela foi de avião para Los Angeles para ficar com Andrea Mayfair, que havia se casado com um médico da equipe do Hospital Cedros do Líbano. Mas Deirdre estava de volta a casa, ao final de 2 semanas. Os parentes de Los Angeles não disseram nada a ninguém quanto ao que aconteceu. Mas anos mais tarde seu único filho, Elton, contou a detetives que sua pobre prima de Nova Orleans era louca. Que ela acreditava ser amaldiçoada por algum tipo de herança. Que ela havia falado em suicídio com ele, o que horrorizou seus pais. Que eles a haviam levado a médicos que afirmavam que ela nunca seria normal. Meus pais queriam ajudá-la, especialmente minha mãe. Mas a família ficou muito fragilizada. Acho que o que realmente deu um basta na história foi que eles a viram no quintal uma noite com um homem, e ela não quis confessar. Insisti em negar isso, e meus pais tiveram medo que alguma coisa acontecesse. Acho que ela estava com uns 13 anos,
E era muito bonita. Eles a mandaram de volta para casa. Beatrice contou mais ou menos a mesma história para Juliette Milton. Acho que Deirdre parece adulta demais para a idade, disse ela. Mesmo assim, não quis acreditar que Deirdre tivesse mentido acerca de companhias masculinas. Ela só está confusa. E Beatrice negava peremptoriamente que houvesse loucura congênita. Aquilo era só uma lenda iniciada por Carlota. Uma lenda que deveria ser esquecida. Beatrice foi até First Street para ver Deirdre e levar alguns presentes. Nancy não permitiu que entrasse. A mesma misteriosa companhia masculina foi responsável pela expulsão mais traumatizante para Deirdre, a do Colégio Interno de Santa Rosa de Lima, quando estava com 16 anos de idade. Deirdre permaneceu nessa escola todo um semestre sem nenhum problema e estava no meio do trimestre da primavera quando ocorreu o incidente. Os mexericos em família diziam que Deirdre estava felicíssima no Santa Rosa, que ela havia dito a Cortland que não queria nunca voltar para casa. Mesmo no Natal, Deirdre havia ficado no colégio, só saindo com Cortland para uma ceia antecipada na véspera de Natal. Deirdre adorava os balanços no pátio dos fundos, que eram grandes o suficiente para as crianças maiores, e ao entardecer ela costumava ficar ali cantando com uma outra menina, Rita Maier, mais tarde Lonigan, que se lembrava de Deirdre como uma pessoa rara e especial, elegante e inocente, romântica e meiga. Recentemente, em 1988, foram obtidos mais dados sobre essa expulsão diretamente com Rita Maier Lonigan. Em conversa com este investigador, o amigo misterioso de Deirdre se encontrou com ela no Jardim das Freiras ao luar e falou baixinho, mas alto o suficiente para Rita ouvir. Ele a chamou de minha amada, disse-me Rita Mai. Ela nunca havia ouvido palavras tão românticas a não ser no cinema. Indefesa e soluçando de tristeza, Deirdre não pronunciou uma palavra quando as freiras a acusaram de trazer um homem para o recinto da escola. Elas haviam vigiado Deirdre e seu companheiro, espiando, pelas venezianas da cozinha do convento, o jardim onde os dois se encontravam no escuro. Não era nenhum menino, disse mais tarde uma das freiras, furiosa. As internas reunidas. Era um homem adulto. Os registros da época são quase cruéis nas suas acusações. A menina é fingida. Ela permitiu que o homem a tocasse com indecência. Sua inocência é apenas de fachada. Não pode haver nenhuma dúvida quanto a esse companheiro misterioso. Lazer. Ele é descrito pelas freiras e mais tarde pela senhora Lonigan como alguém de cabelos e olhos castanhos e belos trajes antiquados. No entanto, o ponto digno de nota reside no fato de que Rita Mai Lonigan, a menos que esteja exagerando, realmente ouviu Lazer falar. Uma outra informação surpreendente que nos foi transmitida pela senhora Lonigan é a de que Deirdre tinha a Esmeralda Mai ir com ela no colégio interno, que a mostrou a Rita Mai e que lhe mostrou uma palavra gravada nas costas da joia, Lazer. Se a história de Rita Mai for verdadeira, Deirdre sabia muito pouco sobre sua mãe ou sobre sua avó. Ela compreendia que a Esmeralda lhe chegara às mãos através das duas, mas nem sabia direito como Stella Wanta havia morrido. Era de conhecimento geral da família em 1956 que Deirdre ficou arrasada com sua expulsão do Santa Rosa de Lima. Ela ficou internada no sanatório de Santa Ana durante 6 semanas. Embora tenha se revelado impossível obter os registros, as enfermeiras comentavam que Deirdre implorava que lhe dessem o tratamento de choque, ao qual foi submetida 2 vezes. Nessa época, ela estava com quase 17 anos. A partir do que sabemos a respeito dos métodos desse período, podemos concluir com segurança que esses tratamentos envolviam uma voltagem maior do que a que é usada atualmente. Eles eram provavelmente muito perigosos e deviam resultar numa perda da memória de algumas horas, se não de dias. Não sabemos por que motivo o tratamento completo não foi realizado como era costume na época. Cortland se opunha totalmente aos choques, ou pelo menos foi o que disse a Beatrice Maifair. Ele não podia acreditar num tratamento tão drástico para alguém tão jovem. O que essa menina tem de errado? Perguntou Juliette a Beatrice. Afinal, ninguém sabe, querida, respondeu Beatrice. Ninguém sabe. Carlota trouxe Deirdre do sanatório para casa, onde ela passou mais um mês totalmente abatida. Investigações sem trégua indicaram que uma figura sombria era vista com frequência com Deirdre no jardim. Um entregador da mercearia Solaris ficou apavorado quando estava saindo da propriedade e viu aquela moça de olhos enormes e aquele homem na moita de bambu alto junto à velha piscina. Uma solteirona que morava em Britannia Street viu o casal na capela depois de escurecer. Falei com Miss Bailey. Parei no portão na manhã do dia seguinte. Achei que não estava certo. Aconteceu de noite, depois de escurecer. Entrei na capela para acender uma vela e rezar meu terço como sempre. E lá estava ela no último banco com aquele homem. A princípio eu não os vi. Fiquei um pouco assustada. Depois, quando ela se levantou e saiu às pressas,
Eu a vi nitidamente à luz do poste. Era Deirdre Mayfair. Não sei o que aconteceu com o rapaz. Diversas outras pessoas relataram visões semelhantes. As imagens eram sempre as mesmas. Deirdre e o rapaz misterioso em algum lugar sombreado. Deirdre e o rapaz misterioso saindo assustados de onde estavam, ou olhando fixamente para o desconhecido de um jeito perturbador. Temos 15 versões diferentes desses dois temas. Algumas dessas histórias chegaram aos ouvidos de Beatrice em Esplanade Avenue. Não sei se alguém está tomando conta dela. E ela é tão desenvolvida fisicamente, disse Beatrice a Juliette. Juliette a acompanhou numa visita a First Street. A menina perambulava pelo jardim. Beatrice foi até a cerca e a chamou. Durante alguns instantes ela pareceu não saber quem era Bea. Depois foi buscar a chave do portão. É claro que daí em diante só Bea falou. Mas a menina é de uma beleza espantosa. Tem mais a ver com a estranheza da sua personalidade do que com qualquer outra coisa. Ela parece rebelde e profundamente desconfiada das pessoas. E ao mesmo tempo demonstra um enorme interesse pelas coisas que a cercam. Ela se apaixonou por um camafeu que eu estava usando. Dei-lhe o camafeu, e seu prazer foi absolutamente infantil. Hesito em dizer que ela estava descalça e que usava um vestido de algodão imundo. À medida que se aproximava o outono, houve mais relatos de brigas e de gritos. Os vizinhos chegaram ao ponto de chamar a polícia em 2 ocasiões. Pude obter pessoalmente, 2 anos depois, um relato completo da primeira chamada. No dia 1 graus de setembro. Não gostei da ideia de ir lá, disse o meu policial. Sabe, incomodar essas famílias do Garden District não é meu estilo. E aquela senhora realmente nos pôs à prova à porta da frente. Era Carlota Mayfair, a que chamam de Miss Carlo, a que trabalha para o juiz. Quem mandou vocês aqui? O que querem? Quem são vocês? Quero ver sua identificação. Vou ter de contar para o juiz Birnes se vocês vierem aqui outra vez. Afinal, meu colega disse que alguém ouviu a moça da casa gritar e que nós gostaríamos de falar com ela para nos certificarmos de que estava tudo bem. Achei que Miss Carly ia matá-lo ali mesmo. Mas ela foi e trouxe a moça, Deirdre Mayfair, aquela de quem falam tanto. Ela chorava e tremia inteira. Ela disse ao meu colega, graus Celsius. Faça com que ela me dê as coisas da minha mãe. Ela apanhou as coisas da minha mãe. Miss Carlo disse que para ela já chegava de intromissão. Que aquela era uma discussão de família e que a presença da polícia não era necessária. Se nós não fôssemos embora, ela iria chamar o juiz Birnes. Foi então que a moça, Deirdre, saiu correndo da casa na direção da nossa viatura. Levem-me daqui, berrava ela. Nesse instante aconteceu alguma coisa com Miss Carlo. Ela estava olhando para a mocinha parada na sarjeta junto ao nosso carro e começou a chorar. Ela tentou esconder. Tirou o lenço e cobriu o rosto. Mas dava para ver que aquela senhora estava chorando. A menina havia deixado seus nervos à flor da pele. Graus Celsius. J. perguntou a Miss Carlo o que ela queria que nós fizéssemos. Ela passou direto por ele, foi até a calçada e pôs a mão na menina, dizendo, Deirdre, você quer voltar para o sanatório? Por favor, Deirdre, por favor. E então ela simplesmente desistiu. Não conseguia mais falar. A mocinha olhava para ela, com os olhos assustados, desvairada, e começou a soluçar. Miss Carlo então a enlaçou e a levou escada acima para dentro de casa. Tem certeza de que era Miss Carlo? Perguntei ao policial. Claro, todo mundo a conhece. Cara, eu nunca vou esquecer aquela mulher. No dia seguinte ela ligou para o comandante e tentou fazer com que graus Celsius J e eu fôssemos expulsos. Uma outra viatura policial atendeu ao chamado do vizinho uma semana mais tarde. Tudo o que sabemos sobre essa ocasião é que Deirdre estava tentando sair da casa quando a polícia chegou. Os policiais a convenceram a esperar sentada na escada da varanda até que seu tio Cortland chegasse. Deirdre fugiu no dia seguinte. Comentários nos meios jurídicos dão conta de numerosos telefonemas de um lado para outro, de Cortland sair correndo para First Street e do pessoal da Mayfair e Mayfair ligando para os primos de Nova York à procura de Deirdre, como haviam feito quando Anta desapareceu anos antes. Amanda Grady Mayfair estava morta. A mãe do Dr. Cornell Mayfair, Rosalind Mayfair, não queria ter nada a ver com aquela gente de First Street, como costumava chamar a família. Mesmo assim, ela ligou para os outros primos de Nova York. Depois, a polícia entrou em contato com Cortland em Nova Orleans. Deirdre havia sido encontrada vagando descalça e sem dizer coisa com coisa em Greenwich Village. Havia alguns indícios de que ela teria sido violentada. Cortland pegou um avião para Nova York naquela mesma noite. Na manhã seguinte,
Ele trouxe Deirdre de volta. A repetição da história completou o ciclo com a segunda internação de Deirdre no sanatório de Santa Ana. Ela recebeu alta uma semana depois e foi morar com Cortland na sua antiga residência em Metairie. Os mexericos em família diziam que Carlota estava arrasada e desanimada. Ela disse ao juiz Birnes e à sua mulher que havia fracassado com a sobrinha. Ela receava que a menina nunca seria normal. Quando Beatrice Mayfair foi visitar Carlota um sábado, encontrou-a sentada sozinha no salão de First Street com todas as cortinas fechadas. Carlota se recusava a conversar. Mais tarde percebi que ela não tirava os olhos do local exato onde os caixões eram colocados antigamente, quando os velórios ainda eram em casa. Tudo o que ela me dizia era assim, não quando eu lhe fazia alguma pergunta. Afinal aquela mulher horrível, Nancy, veio me oferecer um chá gelado. Deu a impressão de se irritar quando aceitei. Eu lhe disse que eu mesma me servia, e ela disse que não, que tia Carlo não ia permitir isso. Quando Beatrice concluiu já ter aturado o suficiente de tristeza e de grosseria, ela foi embora. Dirigiu-se, então, a Metairie para visitar Deirdre na casa de Cortland Country Club Lane. Essa casa pertencia à família Mayfair desde que Cortland havia construído quando ainda jovem. Uma mansão de tijolos com colunas brancas e portas-janelas, além de todos os confortos modernos. Ela mais tarde passou para Ian Mayfair, filho de Pierce, que agora mora ali. Durante anos, Sheffield e Eugenie Mayfair viveram nela, com Cortland, sua filha única, Ellie Mayfair, a mulher que mais tarde adotaria a filha de Deirdre, Rowan, havia nascido naquela casa. Nessa época, Sheffield Mayfair já havia morrido de um ataque cardíaco. Eugenia já estava morta há anos. Ellie morava na Califórnia, onde acabava de se casar com um advogado chamado Graham Franklin. E Cortland vivia sozinho na mansão de Metairie. Na opinião de todos, a casa era extremamente alegre, cheia de cores vivas, com papel de parede vistoso, mobília tradicional e livros. Grande quantidade de portas-janelas se abriam para o jardim, para a piscina e para o gramado da frente. A família inteira parece ter considerado ser esse o melhor lugar para Deirdre. Metairie não tinha nada da melancolia do Garden District. Cortland garantiu a Beatrice que Deirdre estava descansando, que os problemas da menina haviam sido exacerbados por muito mistério e decisões erradas por parte de Carlota. Mas ele não me diz no fundo o que está acontecendo, queixou-se Beatrice a Juliette. Ele nunca diz o que ele queria dizer com mistério. Beatrice fazia perguntas à criada por telefone sempre que podia. Deirdre ia muito bem, dizia a criada. Estava com uma cor ótima. Havia até recebido uma visita, um rapaz de excelente aparência. A criada o havia visto apenas por um segundo ou dois. Ele e Deirdre estavam no jardim, mas ele era um rapaz bonito, educado. Pois é, quem poderia ser esse aí? Perguntava-se Beatrice, durante um almoço com Juliette e Milton. Não aquele mesmo canalha que entrou se esgueirando no Jardim das Freiras para importuná-la no Santa Rosa de Lima. Parece-me, escreveu Juliette ao seu contato em Londres, que essa família não percebe que a mocinha tem um amante. Estou falando de um único amante, muito distinto e fácil de ser reconhecido, que é visto repetidamente na sua companhia. Todas as descrições desse rapaz são idênticas. O ponto significativo neste relato está no fato de Juliette e Milton nunca ter ouvido nenhum rumor sobre fantasmas, bruxas, maldições ou coisa semelhante em associação à família Mayfair. Ela e Beatrice realmente acreditavam que essa pessoa misteriosa era um ser humano. No entanto, nessa mesma época, os velhos no Irisham fofocavam à mesa da cozinha sobre Deirdre e o homem. E quando diziam o homem, não estavam se referindo a um ser humano. A irmã idosa do padre Lafferty sabia da existência do homem. Ela tentou tocar no assunto com o irmão, mas ele não quis lhe fazer confidências. Ela conversou com um amigo também idoso chamado Davy Collins e conversou com um detetive nosso, que a acompanhou por Constance Street no seu caminho da missa de domingo para casa. Miss Rosie, que trabalhava na sacristia, trocando as toalhas do altar e cuidando do vinho dos sacramentos, também conhecia os fatos espantosos sobre a família Mayfair e o homem. Primeiro, foi Stella, depois Aunt e agora Deirdre, disse ela ao sobrinho, universitário em Loyola, que a considerou uma tola cheia de superstições. Uma velha criada negra que morava no mesmo quarteirão sabia tudo sobre aquele homem. Ele era o fantasma da família. Era isso que era. E também o único fantasma que ela havia visto em plena luz do dia, sentado com a menina nos fundos do jardim. Aquela menina ia para o inferno quando morresse. Foi a essa altura, no verão de 1958, que me preparei para ir até Nova Orleans. Eu acabava de reunir toda a história da família Mayfair numa primeira versão da narrativa precedente, que em essência era igual a que o leitor acaba de ler. E eu estava preocupado com Deirdre Mayfair de uma forma profunda e impulsiva. Eu acreditava que seus poderes paranormais,
e especialmente sua capacidade de ver espíritos e de se comunicar com eles, a estavam enlouquecendo. Depois de inúmeras conversas com Scott Reynolds, nosso novo diretor, e de algumas reuniões com todo o conselho, ficou decidido que eu faria a viagem e que eu usaria meu próprio discernimento para julgar se Deirdre Mainfire tinha maturidade suficiente ou era suficientemente equilibrada para ser abordada. Elaine Barrett, um dos membros mais velhos e experientes do Talamasca, havia morrido no ano anterior, e eu era agora considerado, e merecidamente, o maior especialista em famílias de bruxas do Talamasca. Nunca foram questionadas minhas qualificações. E na verdade, aqueles que haviam mais se apavorado com as mortes de Stuart Townsend e de Arthur Langtry, e que teria maior probabilidade de proibir minha ida a Nova Orleans, já não viviam mais.